Muito bem-vindas ao workshop Arquétipos. Esse workshop, ele é a primeira aula da mentoria O Poder dos Arquétipos, para quem já está participando, para quem ainda não está, né, fica aqui o convite para conhecer. Vocês vão ter o contato aí com a minha metodologia de compartilhar conhecimento. Quem sou eu, então, para estar aqui falando sobre arquétipos? Eu sou Renata Seolato, sou mentora, terapeuta, taróloga, tenho mais de 30 formações aí na área terapêutica, não vou enumerar todas, né? Mas, dentre elas, os meus carros-chefes hoje são o tarô e a radiestesia, e através do tarô, da cabala e da física quântica, que são estudos que eu já faço aí há bons anos, né, a cabala e a física quântica há aproximadamente 10 anos, o tarô um pouco menos, mas através dessas trilhas de conhecimento eu conheci os arquétipos, né, de diferentes formas, arquétipos pessoais, arquétipos de marca, né, ativação e desativação, a frequência dos arquétipos, e foi um assunto que me cativou desde o princípio, e quando eu comecei a usar, aí me ganhou de vez. E aí eu estou sempre estudando, porque eu estou sempre ativando arquétipos no meu dia a dia e quero compartilhar essas informações com vocês. Porém, né, tenho visto muito aí, principalmente em redes sociais, algumas, não digo mentiras, né, mas algumas inverdades sobre arquétipos, tá? Alguns métodos que não funcionam, algumas coisas que parecem meio nebulosas, e aqui nesse workshop, então, a gente vai falar direitinho o que são e por que funcionam, tá? Para quem não conhece ainda, eu tenho 2 canais no YouTube, o Rosa do Universo, que é o tarô por signos, e o Tube Healers, né, que é o tarô e os arquétipos. A partir de amanhã começa aí uma série de vídeos, né, leituras de tarô para signos, e eu vou trazer dentro da leitura ali o arquétipo do teu signo. Para quem não sabe, existe uma correlação com os 12 arquétipos de Jung e os 12 arquétipos dos signos. Então não percam, essa série vai estar bem legal. Vou deixar embaixo para quem vai assistir na plataforma depois o link dos canais para quem ainda não conhece. Vamos lá. Caminho de mentora de autoconhecimento, faz aproximadamente 2 anos que eu comecei com as mentorias, entendendo que atender, né, ensinar autoconhecimento no 1 a 1 não estava sendo tão produtivo, poderia alcançar muito mais pessoas. As pessoas que se conectam comigo lá no YouTube são muito por essa jornada de autoconhecimento. Eu estudo muito, então tenho muito a compartilhar. E se tu está aqui, provavelmente tu te conectou com a forma que eu compartilho conhecimento. Então vem comigo. Tenho muito para aprender contigo e tenho muito para compartilhar. Espero que a nossa jornada seja bem bacana. Como mentora, hoje a gente tem o Clube, que é o Rosa do Universo Club, é uma mentoria de 3 meses em grupo, e ele é dividido em 3 passos: o corte de laço kármico, o OPA, que é o poder dos arquétipos, e o desperte prosperidade. Não vou falar das mentorias hoje, porque esse não é o foco. O foco é falar de arquétipos. Então vamos lá. O que que a gente tem a falar sobre os arquétipos? Vamos começar do princípio. Alguém sabe o que é arquétipo? O que que vocês têm de conhecimento sobre o assunto? O que que vocês já ouviram falar? Um de cada vez. Que a borboleta é para transformação. Com dor. Transformação com dor. Não é a transformação tão simples, é a transformação na paulada. Então, vamos lá. O que que são os arquétipos, tá? A palavra arquétipo vem do grego, que significa modelo original. Partindo do princípio, né, a gente começou a falar de arquétipos, depois eu vou falar ali da origem, né, mas começou-se a falar de arquétipos lá com Platão, diversas culturas vieram falando de arquétipos depois disso, inclusive se fala de arquétipos na Bíblia, na Torá, né, a Torá, que é a Bíblia judaica, é o livro dos ensinamentos judaicos, então em diversas culturas se fala dos arquétipos. O professor Hélio Couto trouxe uma visão diferente da frequência arquetípica,
mas começou a se falar muito mais quando Jung, né, Carl Jung, fez o seu trabalho na área da psicologia, explicando os arquétipos pessoais ou os arquétipos de personalidade. Então, o que que são arquétipos? São modelos originais. São modelos originais de tudo e de qualquer coisa. A gente tem aí hoje arquétipos pessoais, os 12 modelos de Jung, mas eu tenho os arquétipos dos objetos, dos animais, os arquétipos dos deuses, os arquétipos egípcios, tá? Vamos falar um pouquinho da origem. Então a gente tem Platão falando pela primeira vez de arquétipo, usando o nome arquétipo, usando o conceito de arquétipo. Eu posso ser um arquétipo, tá? Não existe outra Renata, eu sou a primeira Renata e o meu conjunto de qualidades e defeitos, o meu conjunto de luz e sombra formam, né, a minha figura arquetípica, o meu modelo original. Então cada um de vocês aqui é um arquétipo de si próprio que tem características que são mutáveis, tá? Na psicologia já falei, quem fala, né, quem traz esse assunto para os holofotes foi Carl Jung. A gente tem aí nas mitologias e nas religiões também as referências arquetípicas. Vou ter aqui um exemplo da Bíblia, né, para elucidar os arquétipos do herói, que é o Davi, né, e o arquétipo do sábio, que é Salomão, da mãe, que é Maria, o arquétipo do Trisker, que é, né, o capiroto, não vou nem falar o nome, não vou nem invocar a entidade, e tem diversas e diversas histórias, tá? Que mais? Na Torá também a gente tem esses mesmos personagens e tem algumas outras passagens da Torá que são muito bonitas, que falam, né, tanto do poder do pensamento transforma, né, do quanto o pensamento atrai aquilo que a gente quer atrair, quanto tem uma passagem muito bonita na Torá que fala para a gente se colocar no lugar que a gente quer chegar. Então, se tu te sente hoje infeliz, inferior, infantil, incapaz, insuficiente, e tu quer chegar num lugar que é o oposto, quais características tu precisa desenvolver para chegar naquele lugar? É isso que a Torá fala, né? Então, te molda ao espelho daquele que já está onde tu quer chegar. Então, use o arquétipo daquele que está onde tu quer chegar. Muitas pessoas usam, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, né? Cleópatra é a última faraó do Egito, uma mulher inteligentíssima, falava muitos idiomas, né? Ela não era considerada bonita na época, ela foi ser considerada bela muito depois, mas mesmo vivendo no tempo dela, não sendo considerada uma mulher atraente, ela conseguiu tudo que ela queria, né? Ela conseguiu usar o poder feminino dela a favor dela, mesmo sem ser considerada no seu tempo uma referência de beleza, diferente de Nefertiti, né? Que era a mais bela. E aí, esses dois arquétipos eu trouxe como exemplo, porque quando a gente quer melhorar a nossa autoestima, a nossa vaidade, eu quero me arrumar mais, eu quero ir para academia treinar, eu quero me tornar uma influência, eu quero que as pessoas parem para ouvir o que eu estou falando, é comum a gente ficar em dúvida entre esses dois arquétipos, tá? Eu já usei os dois, né? Experimentei os dois recentemente, experimentei o da Cleópatra, para mim foi muito difícil, porque as primeiras vezes que eu tentei eu não consegui usar, mas o arquétipo da Cleópatra, ela dá aquela coisa de eu preciso me arrumar, porque tem um inconsciente de que eu não sou boa o bastante, né? Então eu preciso chegar lá. Então eu vou mostrar que eu sou capaz. Essa é uma qualidade muito forte na Cleópatra que pode ser luz e sombra dela. Na Nefertiti, usando a Nefertiti, que foi que eu usei por mais tempo, eu senti a questão da vaidade diminuir muito, porque eu simplesmente me olhava no espelho e me achava bonita, então eu não me maquiava, né, não sentia necessidade de me maquiar, de escovar cabelo, eu olhava e dizia, nossa, tá show de bola, a mais bela chegou. Ele despertou uma autoestima natural diferente que o da Cleópatra. Da Cleópatra chegava a me causar uma aflição. Nossa, não posso sair assim. Eu tinha que voltar, trocar toda a roupa, arrumar cabelo, escovar cabelo, fazer um monte de coisa. Então, tem essas diferenças. Por isso que não é só pegar um arquétipo, um vídeo de 8 minutos da internet te ensinando a usar um arquétipo e ativar ele, porque se tu não conhece a ti mesmo e não sabe, né, o que a gente vai falar aqui hoje sobre arquétipos, tu vai acabar te prejudicando e vivendo catarses que tu não precisaria, tá? Então a origem, Platão,
Jung e os arquétipos mitológicos ali das religiões. Se fala muito, muito, muito de arquétipo, mas não tem uma fonte original, tá, conclusa. Ninguém chegou à conclusão de que foi fulano de tal que trouxe a teoria dos arquétipos para a luz. Então, tem essas várias vertentes. Quando a gente fala de arquétipos, é muito comum a gente ouvir, sobre a jornada do herói, mas o que que é a jornada do herói, tá? A jornada do herói é um conceito introduzido a partir do escritor Joseph Campbell, tá? Que ele conta a jornada de um personagem específico, quando ele está lá na noite escura da alma, no total breu, onde está tudo dando errado, né, a vida dele começa a ir para o buraco, porque ele está vivendo uma realidade que não é a dele. E para que ele, cresça, para que ele evolua, a jornada de transformação pessoal dele passa por a vida apresentar os obstáculos e os desafios, que podem ser considerados os karmas, as lições que ele precisa aprender, os personagens que ele vai encontrar, os personagens que vão ajudar ele na própria jornada ao longo da vida, que também estão representados pelos arquétipos, até ele alcançar o avatar transformado dele, a versão dele transformada. A gente pode usar aqui exemplos do Harry Potter, tá? O Harry Potter conta uma jornada do herói muito bacana, começa a criança lá, vivendo embaixo de uma escada, sofrendo diversos abusos, sem pai, sem mãe. Ele embarca numa jornada de autoconhecimento, de descobrir quem ele é, descobrir quem era o pai, quem era a mãe, porque nada é contado para ele. Ele conhece grandes amigos, mentores, professores, alguns vilões, né, para botar ali um temperinho nessa jornada, e ele vai se transformando até chegar lá no último livro, onde ele tem a sua personalidade consolidada. Então ele começa como uma criança esperançosa, porém sofrida, e ele termina como um adulto mais soturno. Essa foi a jornada dele. Nem sempre a jornada do herói é bonito. Mas por que o herói? O arquétipo do herói fala de alguém que precisa se provar, provar para si mesmo que ele pode mais, que ele pode se transformar. Todos nós vivemos essa jornada do herói, só que às vezes a gente não tem essa consciência que determinados obstáculos e dificuldades a gente está passando para ser transformado. Sempre que a gente chega num determinado momento da nossa vida que a gente simplesmente não sabe o que fazer, é porque a gente está conectado com as características erradas. Ali é um ponto de transformação. Então, quando eu chego, exemplo, né? Eu, Renata, eu brinco que eu não nasci, eu estreiei, a minha mãe caiu um tombo quando eu estava grávida de 7 meses, rompeu a placenta, eu aspirei líquido da placenta e aí eu nasci de 7 meses e de susto, né? O literal nasceu de susto. De lá para cá foram diversas e diversas e diversas jornadas complicadas e todas elas me provaram um ponto da jornada que eu precisava transformar, né. Um ponto da jornada onde ser quem eu fui até ali não servia mais e eu precisava encontrar a minha nova versão. Sempre que eu chego num ponto em que ser quem eu sou não está sendo o suficiente, eu tenho um ótimo momento para decidir quem eu quero ser e me dirigir para lá. Exemplo, em 2020, eu me separei, né, em fevereiro de 2020 eu pedi a separação, em março de 2020 entrou a pandemia, em maio de 2020 o pai da minha filha faleceu. Bom, ser quem eu era ali já não cabia mais, né, eu já não era mais esposa, eu me tornei mãe solteira, com R$ 80.000 de dívida, o inventário para tocar, então quem que eu quero ser? Que tipo de pessoa que lida com isso? Porque a pessoa que eu fui até aqui não sabe lidar com essas situações, porque eu nunca vivi, porque eu nunca precisei passar por aquilo ali, e porque era uma nova realidade se abrindo. Eu só quis me separar, eu não queria que minha vida virasse de cabeça para baixo, do jeito que virou. E aí eu precisei aprender a lidar com aquilo ali. Naquele momento, eu ativei alguns arquétipos muito importantes na minha vida, né. Eu percebi que eu não podia mais me comportar como uma criança, afinal de contas eu era a única responsável pela minha filha, não tinha mais com quem dividir as dores e as delícias da paternidade, eu não tinha mais com quem dividir os boletos, o pai dela estava desempregado há muitos anos,
então eu acabei ficando. A Catarina não recebe pensão, ela recebe 50% de um salário mínimo de pensão do INSS, então, para quem tem filhos aí sabe que tu não faz nada com isso, né? Então, eu tive que arcar com 100% de tudo, né? E aí a gente vai aprendendo, vai entendendo, eu fui percebendo comportamentos que não cabiam mais, que não tinham espaço, que estavam me roubando energia, né? E eu precisei me conectar com alguns arquétipos para aguentar o tranco, primeiramente, porque não é fácil, e segundo, para dar o salto para a próxima etapa da minha vida. Esse foi um dos capítulos da minha jornada do herói. A Renata, lá de janeiro de 2020, não é nem sombra, né, da Renata de maio de 2023. Em 3 anos, foi uma transformação profunda, em alguns momentos até violenta, mas todos nós passamos por isso, né? Se a gente tem esse autoconhecimento de qual arquétipo eu estou vivendo, lá em janeiro de 2020 eu estava no arquétipo do bobo. Hoje eu estou no arquétipo do sábio, mas como eu sei isso? Estudando essa jornada. Personagens, obstáculos e o avatar transformado. Então, na nossa jornada, a gente tem o mentor, que é aquela pessoa que é muito sábia, que tem sabedoria de vida, que pode ser uma pessoa muito próxima, pode ser uma pessoa muito distante. Exemplo, né? Meu mentor por muitos anos foi o Rabino Dudu, e a gente só se falava uma vez por semana na aula da Universidade da Cabala, né? Nas aulas online, mas por muito tempo eu nem conseguia falar com ele, né, uma sala com 200 pessoas, eu não tinha acesso. Hoje que a gente tem um pouco mais de acesso, consegue conversar, trocar ideia, mas por muito tempo ele foi meu mentor, ele me ensinou muito, ele participou ativamente da minha transformação sem nem saber que eu existia. Então o mentor não necessariamente ele senta do teu lado e te mostra as coisas, mas pode ser alguém que tu te identifica e alguém que te inspira, que te abre os olhos para determinadas situações. Tem o guardião, que daí geralmente é uma pessoa muito próxima a ti, que é aquela pessoa que te protege, aquela pessoa que é pau para toda obra. E aqui é super importante frisar que na nossa jornada da vida nem sempre a gente vai ter um guardião, porque o guardião muitas vezes nos impede de evoluir, de amadurecer. Então tem momentos específicos na vida que a gente diz ninguém me ajuda, ninguém me socorre, eu sou sozinha. É isso mesmo, tu precisa estar sozinha naquele momento, porque se tu não estiver sozinha, a transformação não é tua, é do outro, e quando tu precisar ser aquele avatar transformado, tu não vai ser, porque foi o outro que te transformou, não foi tu que transformou a ti mesma. A gente tem o amigo, o companheiro, que às vezes é uma pessoa que tem o mesmo nível de consciência que a gente, não vai nos ensinar nada, mas tá ali para segurar o tranco com a gente também. Tem momentos da vida que a gente não pode ter alguém nos dando força, é da nossa jornada de transformação pessoal, algumas situações a gente precisa passar sozinho. E quando a gente entende isso, né, a gente assume esse lugar de responsabilidade e essa situação passa mais rápido, tá? Dica, essa dica é de bônus. O vilão, e tem muitos outros. Tem a mãe, tem o sábio, tem diversos outros personagens que a gente vai encontrando ao longo da vida. A gente não encontra todos eles ao mesmo tempo. A vida vai nos apresentando os personagens da nossa jornada particular do herói conforme a necessidade vai chegando, tá? Os nossos obstáculos e desafios, aquilo que acontece na vida que muitas vezes é reflexo daquilo que a gente plantou, né, se a gente plantou a gente vai colher, mas outros momentos são obstáculos de aprendizado mesmo, querendo ou não a gente ia passar por aquilo ali na jornada de evolução, tá. Eles são objetos do destino, do universo, como tu preferir chamar, para nos ajudar a evoluir. Deixa eu tomar água. Aqui foi, entenderam então de onde saiu os arquétipos, como que a gente começou a falar dos arquétipos e o que é a jornada do herói? Se quiserem só levantar a mãozinha, fica à vontade. Sim, deu para entender bem. Tá, beleza. Só para não atropelar vocês aí no conteúdo. Vamos lá, agora eu vou entrar um pouquinho mais em cada linha de raciocínio sobre arquétipos, o que cada um trouxe, tá? E vou trazer exemplos para a gente entender. Então, começando com Jung, que é o que
criou a primeira teoria escrita, né? Jung foi o primeiro a publicar documentos específicos sobre arquétipos. Até então se falava na Bíblia, se falava na Torá, os filósofos gregos falavam muito sobre isso, mas nada tinha sido publicado, embasado teoricamente. Jung veio e dedicou praticamente a sua vida, né, ao estudo da psicanálise, da psique humana e compreendendo esses personagens que a gente desenvolve ao longo da vida, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, que é o criador e o sábio. O criador, então, extremamente criativo, é aquela pessoa que tem 1 milhão de ideias por segundo, ou às vezes ela não tem várias ideias, mas ela olha para determinadas situações e ela tem um jeitinho único de resolver aquela situação. Ele pode ser potencializado, exemplo, eu, Renata, eu não sou uma pessoa criativa, eu não consigo criar nada do zero, mas eu consigo pegar uma ideia base e a partir dali viajar, transformar, fazer um negócio gigante. Mas é difícil acordar e se fizesse tal coisa? Exemplo, algum dia alguém decidiu fazer a oração de Arcanjo Miguel, psicografou e decidiu que ela tinha que durar 21 dias. E em cima dessa oração de 21 dias eu pensei, por que não trazer conhecimentos associados à jornada de autodescoberta, aliadas a oração de 21 dias. Para que serve a oração de 21 dias? Para transformação pessoal, para cortar laços com o passado, mas para cortar laços com o passado eu preciso saber o que é karma, o que é laço kármico, o que é aura, o que é chakra, o que é energia. Eu preciso saber os tipos de karma, os karmas familiares, karmas coletivos. Então eu associei os conhecimentos necessários para essa transformação junto com a oração. É algo que ninguém estava fazendo? Sim. É algo totalmente inovador e meu? Não, porque a oração de 21 dias já era feita por 21 dias por diversas pessoas, né? Naturalmente, tu já teria algumas consciências nesses 21 dias daquilo que tu precisa transformar. Mas quantas e quantas pessoas fazem a oração de 21 dias e nada muda? Ou acontece um monte de catarse que ela não entende o que é catarse, não entende o que é lidar, chega no 10º dia, desiste, para. Ah, comecei a fazer essa oração, minha vida foi pro brejo. Eu escuto muito isso. Então, trazer o conhecimento junto com a oração ajuda a tornar mais leve e a direcionar. O que eu preciso olhar? Por que eu estou fazendo essa oração? Por que Miguel me trouxe isso? O que eu preciso olhar? Então, a gente consegue aproveitar melhor essa potência dos 21 dias, tá? Então, isso é potencializar o arquétipo do criador. Eu não sou uma pessoa naturalmente criativa, mas eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, e a criação nasce da curiosidade. Existem vários arquétipos que são muito criativos, principalmente é ótimo, né? Principalmente os arquétipos dos artistas, né? É muito natural, exemplo, Leonardo da Vinci, o cara era escultor, arquiteto, pintor, filósofo, ele entendia muito. Então, naturalmente, se tu te conectar com o arquétipo de Da Vinci, tu vai despertar essa curiosidade e essa criatividade. Faz sentido para o teu momento? Tem que avaliar, tá? Tem que avaliar como que eu estudo um arquétipo. Primeiro passo é estudar a história do arquétipo, tá? E o porquê que tu precisa dessa veia criativa. Será que tu não é criativa ou será que tu está bloqueada? Essas perguntas são importantes, tá? Quando a gente está num trabalho e a gente quer ser promovido, às vezes tu tem que tirar um coelho da cartola, né? Então, talvez seja interessante buscar um arquétipo criativo, tá? Já o arquétipo do sábio, o sábio ele está atrás de conhecimento. É um arquétipo que eu estou conectada há muitos anos. Ele se conectou, ou eu me conectei com ele inconscientemente, e eu não tenho vontade de mudar esse arquétipo, porque eu amo estudar, eu amo buscar conhecimento, ler. Eu não gosto, eu li uma frase, me chamou a atenção, eu vou a fundo, eu vou entender, eu vou pesquisar, faz sentido, não faz sentido. Às vezes eu mergulho num conhecimento, me apaixono por ele à primeira vista e quando eu mergulho eu penso, não é para mim, não concordo, né? Mas para eu não concordar, eu preciso saber, né? Ele é confiável, é inteligente, ele vê o conhecimento. O que é o sábio? O sábio às vezes chega a ser um pouquinho chato, tá? O sábio, já antecipando a semana, é o arquétipo de virgem. É aquela pessoa que quer
saber, que quer ter certeza, que ela vai descobrir a fonte, ela não vai propagar uma informação que ela não tem certeza, que ela não confirmou, que ela não validou, tá. É um arquétipo também de pessoas que odeiam mentira, odeiam ser enganadas, odeiam ver as pessoas por aí dizendo que dá para ativar a desativar a sombra de um arquétipo, tá. Esse é o tipo do arquétipo do sábio. Mas ele é um ótimo arquétipo como mentor, porque ele se ele não sabe te dar uma resposta, ele não vai te mentir, ele não vai improvisar, ele vai buscar esse conhecimento. E ele é um dos 2 arquétipos de Jung, tá. Em algum momento da vida, a gente se conecta com esse arquétipo, na luz ou na sombra, em algum momento a gente se conecta. Depois, a gente tem os arquétipos mitológicos, que são os mais conhecidos hoje aí, quem fala de arquétipo, de ativação pessoal de arquétipo, fala muito dos deuses e deusas. Afrodite, Atena, Apolo, nossa, uma infinidade de deuses e deusas. Thor, né, eu já vi gente ativando o arquétipo do Thor, de Odin, enfim, de Freia, de todos os deuses de todas as mitologias, são figuras arquetípicas, porque são os modelos originais. Cada um deles vai ter um conjunto de luz e sombra, que ela pode fazer muito sentido para ti, mas ela também pode, aí causar o efeito contrário. Os arquétipos egípcios, que a gente começou falando ali, então a gente tem o deus Anubis, o deus Sete, a gente tem as figuras, né, da corte, Nefertiti, Akhenaton, a própria Cleópatra, e temos, nossa, muitos, 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 muitos. A gente tem figuras de liderança, não só as egípcias, né, a gente tem ali os imperadores romanos, são figuras arquetípicas, a gente tem o imperador Mansa Musa, né, que foi o imperador, o homem mais rico da Terra, então é um imperador, é um arquétipo muito legal. Quando eu estava usando o arquétipo do imperador, eu usei por muito tempo o imperador do tarô e depois eu troquei para o Mansa Musa, né, porque era um homem que sabia cocriar, o império dele, que sabia criar materialidade. Para quem não sabe, Mansa Musa, ele era tão rico, tão rico, tão rico, que um dia ele resolveu visitar o Egito e o dinheirinho que ele levou para a viagem, né, as moedinhas de ouro que ele levou para a viagem, desequilibrou a economia do Egito por 10 anos. Então, de tão pouco dinheirinho que o homem tinha, né, a caravana dele desequilibrou a economia. Então é um imperador bem legal, tá, tem um arquétipo masculino muito forte, um sagrado masculino muito forte, então a gente tem que observar se a gente tem excesso de yang na nossa personalidade, cuidar com a ativação dos arquétipos masculinos, porque isso vai potencializar, né, e o dinheiro precisa do feminino para fluir. Às vezes a gente é uma pessoa de muita ação, muito empoderada e o dinheiro não flui. Eu faço 1 milhão de coisas no dia e o dinheiro não chega. É porque o meu feminino não está conectado e aí o dinheiro não chega mesmo. A gente tem também os arquétipos naturais e esse aqui, para quem está começando o arquétipo hoje, quem nunca ouviu falar sobre arquétipo, a minha indicação forte como mentora de arquétipos, como profissional da área é: comece por estes, tá? O arquétipo da criança, o arquétipo do adulto, tem todos os arquétipos naturais ali, que é o que a gente vai ser durante a vida. Eu vou ser criança, eu vou ser adolescente, eu vou ser jovem adulto, eu vou ser adulto. Em algum momento eu vou ser uma pessoa mais madura, talvez eu seja pai ou mãe, talvez não, mas eu vou passar por essa jornada de alguma forma. Mesmo não sendo mãe, em algum período da vida eu me torno maternal, com aqueles que eu amo, com meus pets, mas eu desperto o arquétipo da mãe em algum sentido, mesmo não parindo uma criança. Então é interessante vocês conhecerem. Eu trouxe aqui o arquétipo da criança, ele é, como se fosse no tarô o arquétipo do louco ou na jornada de Jung, o arquétipo do bobo. A criança é leve, tem aquele frescor, aquela inocência, a vitalidade, uma fome pela vida, pela descoberta. A criança não tem medo, né, a criança mete o dedo na tomada porque não faz ideia do perigo. As crianças também são irresponsáveis, porque tem alguém pensando por elas, tem alguém se preocupando com elas. Ela só precisa sentar na mesa e comer, alguém vai prover o alimento, né, ela não precisa se preocupar se vai ter comida ou não, na hora que der fome ela pede comida e alguém dá.
A criança também não toma decisão, ou ela obedece pai e mãe, ou ela faz birra, mas ela não tem poder de decisão. As decisões que ela toma precisam ser validadas por outra pessoa. Quando uma coisa ruim acontece com a criança, ela corre para alguém. Ela não assume a responsabilidade de resolver, né? Ela corre para o pai e para a mãe, ou ela precisa correr. Também ela tem o imaginário, o lado lúdico, o lado envolvente, o lado leve da vida, de não olhar para a vida como se tudo fosse um problema ou fosse um drama. Então, o arquétipo da criança tem muitas, muitas, muitas qualidades positivas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, mas na fase adulta a gente tem que tomar muito cuidado. Como que eu sei que eu estou conectado no arquétipo da criança? Quando eu tenho pensamentos de tudo acontece comigo, para mim tudo é difícil, na minha vida tudo é errado, dá errado, ninguém me ajuda. Quando eu tenho um problema financeiro, a minha primeira meu primeiro instinto é falar com alguém para pedir ajuda. Quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu sempre penso em quem eu posso falar, quem que vai me ajudar naquele momento. Eu nunca penso em como eu vou resolver sozinha, que eu vou sair daquilo ali sozinha. Eu sempre penso em alguém para me ajudar. Eu também nunca assumo a responsabilidade do que eu fiz. O que eu fiz, eu falei bobagem. Mas eu falei bobagem porque o fulano me tirou de sério. Não fui eu que falei bobagem, foi o fulano que me tirou de sério. Eu tomei tal escolha. Não, mas eu tomei tal escolha porque tal e tal coisa aconteceu. A criança, ela sempre arranja uma desculpa, ela não assume a responsabilidade. Eu errei, tenho que resolver, isso não vai se repetir. Como que eu garanto que não se repete? Não, eu fiz tal coisa porque o fulano me provocou, porque o Beltrano, né, eu não fechei o portão, mas o fulano ia sair, como é que eu tinha que saber que tinha que fechar o portão? Entende? Então, esse arquétipo da criança muito presente. Outra coisa, criança não faz amor, criança não tem romance, porque ela não consegue se responsabilizar. Então, às vezes, a gente está tão conectado no arquétipo da criança, tudo a gente tem que pedir validação para os amigos, para o pai, para a mãe, para alguém que é muito forte na nossa presença. Então, eu briguei contigo, eu fico parado olhando só um pouquinho, que primeiro eu tenho que falar com a fulana para saber, ou eu penso, o que que a fulana faria nessa situação? Ou eu vou aconteceu tal coisa, eu reagi de tal forma. Quando eu falei com uma pessoa que é referência para mim, ela trouxe um outro ponto de vista, minha cabeça mudou completamente. Então eu não tenho responsabilidade com as minhas ações, eu não tenho convicções. Eu estou ao tempo inteiro à mercê daquele que eu considero uma referência maior na minha vida, porque eu não assumo essa responsabilidade, né. Eu não sou bom bastante para ter uma opinião formada sobre isso. Se alguém que é referência para mim disser que está errado, eu vou acreditar, eu vou seguir, porque a criança ela segue o exemplo do pai, do professor, da mãe, do vô, da avó, sempre tem uma figura para a criança que é uma referência, que é aquela pessoa que ela confia de olhos fechados. E esse é outro aspecto. A criança, ela é quem está, né, um adulto conectado no arquétipo da criança, ela é facilmente enganada, porque é extremamente ingênua. Mas eu confiei no fulano e o fulano me traiu, o fulano que é mau caráter. Também, mas a gente tem a responsabilidade de se questionar, de se perguntar. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem pergunta? Espera aí que está subindo aqui a janelinha. De se questionar, de se perguntar. Então, 95% dos adultos hoje estão muito conectados ainda no arquétipo da criança. A criança também não faz dinheiro. A criança ganha dinheiro. A criança ganha dinheiro. A criança precisa de alguma coisa. Eu preciso pagar alguma coisa da escola, ou eu preciso comprar comida, comprar roupa. O pai e a mãe vão prover. O responsável vai prover. Alguém vai dar esse dinheiro para ela. Criança não trabalha, né? No mundo ideal, né, pensando no modelo arquetípico, criança não trabalha, criança brinca e se diverte e alguém provê. Então, quando eu tenho essa dificuldade de arcar com as minhas despesas, eu vivo uma vida que não cabe no meu salário, é porque eu ainda estou conectado com esse arquétipo de que alguém deveria estar pagando as coisas para mim. Alguém deveria. A gente tem muito essa coisa de, nossa, eu moro com a minha mãe, tenho 50 anos, mas eu moro com a minha mãe. A casa da minha mãe que tem que pagar comida, minha mãe que tem que pagar água e luz, né? Essa semana a gente teve esse tratamento de uma consulente, que ela tem 45 anos e mora com os pais, né, e aí o que ela ganha não cobre os custos dela. E eu perguntei: "Tá, mas como é que tu faz em casa?" Ela: "Não, meus pais pagam as contas da casa." "Poxa, tu tem 45 anos, mora com os pais,
e tu ainda não conseguiu te responsabilizar pelas tuas contas, não precisa sair da casa dos teus pais, né, mas precisa pelo menos se colocar como um adulto morando naquela casa e assumir certas responsabilidades. Esse é um dos motivos que a nossa vida não vai para frente, porque a criança não tem sucesso financeiro e amoroso. E na fase adulta são 2 pilares super importantes para um adulto. Então, quanto mais conectado no arquétipo da criança eu estiver, mais longe do dinheiro e mais longe dos relacionamentos afetivos saudáveis eu terei, porque a criança tem ciúmes, a criança reage de forma imatura, os brinquedos dela são dela, os amigos dela são dela, criança não divide. É muito comum lá na infância a gente ficar emburrado quando a nossa amiguinha, o nosso amiguinho tá falando com outra, vai lá falar com a outra. A gente não sabe separar o que é meu do que é do outro, para nós é tudo nosso, né, quando a gente é criança. E aí quando chega na fase adulta e tu lida com o outro como se fosse uma posse tua, é ciumento, possessivo, controlador, esse relacionamento não vai funcionar. Da outra parte, se essa criança tiver ferida, tiver uma crença de insuficiência e ela estiver muito presente na tua jornada, tu vai querer fazer 100, 150% no relacionamento, se doar, né, se torna aquela pessoa que é chata, né, que é excesso, ela quer fazer tudo, ela quer cozinhar, ela quer manter a casa limpa, ela quer ter a melhor experiência. E a outra pessoa lá tá só vivendo, ela chega: "Ah, ok, que bom que a casa tá limpa". Nossa, tu não me reconhece, tu não percebe o meu esforço, eu passei o dia inteiro trabalhando, eu cheguei, eu limpei tudo, como que tu não percebe isso? Isso é uma criança ferida gritando, pedindo atenção, pedindo validação. O adulto não tem tempo, o adulto vai chegar tão cansado, vai comer o que tem ali, vai fazer o que precisa ser feito e vai dormir. Estamos cansados, né, a vida nos cansa. Então o que que a gente pode fazer para aliviar? A criança não, a criança faz essa cobrança, tá. Então, na fase adulta, é muito importante a gente manter o equilíbrio, não se desconectar 100% da nossa criança interior, ela precisa estar presente para a gente ter leveza, para a gente manter a nossa imaginação, para a gente manter a delícia de olhar para a vida com tranquilidade, mas em determinados assuntos ela não pode estar presente, porque senão a gente não consegue se transformar pessoalmente, a gente não consegue evoluir, tá? Nesse ponto, entra o arquétipo do adulto. Se a gente fosse olhar para o tarô, seria o imperador, tá? Vamos lá. O arquétipo do adulto, então, ele é o contrário da criança. Ele representa a nossa versão madura. Ele não é tão criativo, ele não é tão lúdico. Ele já olha para a vida com um pouquinho de desconfiança, né? Se tiver em desequilíbrio, ele olha para a vida com desconfiança demais, sempre com o pé atrás. Que é conectar o arquétipo do adulto? É assumir as responsabilidades. A minha vida tá uma merda. A culpa é minha. Eu me coloquei nessa situação. De uma forma ou de outra, fui eu que me coloquei ali. Só que a gente tem dificuldade de assumir essa responsabilidade, porque a criança, né? Vou usar um outro arquétipo. Na televisão tem um arquétipo que é um adulto conectado no arquétipo da criança, que é o Homer Simpsons. Sabe quem é o Homer do desenho Simpsons? Ele é um adulto conectado ao arquétipo da criança. Ele come porcaria, ele tá sempre colocando a culpa nos outros, ele é sempre, né, sempre levado para situações difíceis, ele delega a responsabilidade para a esposa, ele às vezes se desentende com os filhos como se fosse um filho também, como se estivesse ali disputando espaço com a criança. E o Homer Simpson disse a frase icônica: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Esse é um comportamento de criança, tá? E é totalmente diferente do comportamento do adulto. O adulto, ele não delega a culpa. Primeiro que ele não olha para a culpa. Culpa é o sentimento mais inútil que uma pessoa pode sentir, porque a culpa não ajuda em nada, ela é um atraso, tu perde tempo de vida, tu perde viço na pele, beleza, cria cabelo branco se culpando. Aquilo que aconteceu, tu não pode mudar. Não pode mudar, assume a responsabilidade e lide com isso. É assim que o adulto faz. Bom, fiz alguma coisa errada, deu um resultado que não era o que eu esperava, beleza. Como que eu cheguei nesse resultado para garantir que eu não chegue de novo e quais ajustes eu preciso fazer? Quais melhoras eu preciso fazer na minha jornada para não chegar
de novo ali. O adulto, ele come verduras, ele come o que tem que comer, ele não come todos os dias batata frita. Ele pode até ter vontade, mas ele sabe que não faz bem para ele, e ele vai fazer o que faz bem para ele. Ele pode não gostar de fazer exercício físico, mas ele vai se organizar para fazer pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, porque ele sabe que quando ele tiver 70, 80, 90 anos, o joelho dele vai cobrar a caminhada que ele não fez com 30. Ele sabe que com 60, 70, 80 anos, o coração dele vai cobrar o brócolis que ele não comeu com 30. Vai cobrar o refrigerante em excesso, vai cobrar as frituras que ele comeu em excesso. Às vezes nem vai tão longe, né, começa a cobrar bem antes. Então o adulto, ele assume as responsabilidades da sua vida, de uma forma muito tranquila, não é um peso: "Ai meu Deus, chegou o boleto de novo". Tu comprou, querido, querida, se tu comprou, o boleto vai chegar. O adulto, ele não fica chateado quando chega o aluguel, quando chega a água, a luz, porque ele bebeu a água, ele usou a energia elétrica, ele morou naquela casa, então são contas naturais, né. Então o adulto ele prospera, porque ele não fica gastando energia com o que é natural. Eu tenho um custo de vida, esse custo de vida é natural. Se eu levantar um cavalo de batalha cada vez que chegar a fatura da Corsã, eu não vou para frente, eu tô perdendo tempo da minha vida, eu tô gastando energia com coisa que eu não posso mudar. Eu vou parar de tomar banho? Eu vou parar de tomar água? Não. Então, segue a vida, vou gastar energia com o que eu posso mudar. Ele é o empreendedor da própria vida, porque ele está sempre antenado naquilo que ele precisa fazer para evoluir. Qual que é o meu objetivo de vida? É o objetivo material? Eu quero ter casas, carros, quero viajar para fora, então eu preciso trabalhar de uma forma inteligente, né, que me traga uma maior quantidade de dinheiro com o conhecimento que eu já tenho hoje, né, para que eu possa alcançar mais conhecimento e assim, prosperar. Não, eu quero é uma jornada de transformação pessoal, eu quero ser uma pessoa melhor. Então ele vai trabalhar na sua transformação pessoal. Ele não vai dizer: "Ai, que droga, minha mãe me levou para a igreja quando era criança, eu não queria ser da igreja. Eu queria ser judeu, eu queria ser budista, eu queria ser sei lá eu o quê. Que droga que meus pais não sei o quê. Ah, porque eu sou assim, porque a minha mãe quando eu era criança". O adulto ele não pensa dessa forma. "Bom, me aconteceu isso na infância, o que que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Eu vou passar o resto da vida como um adulto traumatizado, dizendo que a minha vida não vai para frente, porque meu pai e minha mãe fizeram escolhas erradas, ou eu vou entender que meu pai e minha mãe também eram crianças feridas, fizeram o melhor que eles podiam, infelizmente o melhor que eles podiam era pouco, né, e agora está comigo e eu vou ter que resolver". Isso é estar conectado no arquétipo do adulto. Eu não indico que tu desconecte a criança e conecte o adulto. Eu indico que tu faça o equilíbrio dos 2, que trabalhe em ti quais características hoje tu tem de um e tu tem de outro, e isso é um exame de consciência e um exame de honestidade, tá. Se tu começar a barganhar contigo mesmo: "Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou assim porque me ensinaram assim", já ferrou tudo, né. Tu tá só no arquétipo da criança. Então faz esse exame de consciência, tá, de quem eu sou, como que eu reajo numa situação de crise, quando acontece uma coisa ruim, como que eu reajo, quando acontece uma coisa cotidiana, né, chegou a fatura da água, a fatura da luz, como que eu reajo? Como que eu reajo quando eu vejo na internet a fala de alguém que eu não concordo, uma fala que fere um princípio meu, como que eu reajo, tá? Como que eu reajo em diferentes situações de crise, isso vai te ajudar a entender em qual lado tu tá. Tu não vai estar 100% em um, não vai estar 100% em outro, mas eu te garanto que fazendo esse exame de consciência, tu vai descobrir onde que tu pode melhorar. Tu não precisa contar pra ninguém. Tu não precisa mandar para mim, não precisa fazer nada, tu precisa fazer esse exame de consciência de forma honesta contigo mesmo. Bom, identifiquei que eu estou muito conectado no arquétipo da criança, né, estou extremamente conectado no arquétipo da criança. Como que eu faço para me conectar com o arquétipo do adulto? Bom, nesse ponto, a gente vai identificar quais características da criança que estão muito presentes e estão me atrapalhando, e a gente vai pesquisar arquétipos que apresentem o lado oposto dessa característica e que podem me ajudar, tá? Para quem está começando, nunca ativou, exemplo,
Eu estou muito conectada no arquétipo da criança, mas eu tenho um yang muito forte, eu tenho uma personalidade muito forte de ação, né, de imperativa. Então, ativar o imperador não vai ser tão interessante, porque tu vai potencializar esse lado masculino e vai estar naturalmente em desequilíbrio. Talvez aqui o arquétipo da imperatriz seja mais interessante, porque ela é naturalmente uma adulta, conectada com o arquétipo do adulto, mas ela tem a presença do feminino muito forte. Bom, identifiquei que as características que eu quero manifestar estão no arquétipo da imperatriz. E é só isso? Não, porque a imperatriz também tem um lado sombra. Aí eu vou olhar o lado sombra, o que que esse lado sombra diz para mim, tá? Exemplo, o lado sombra da imperatriz, a imperatriz ela é uma nutridora, né? E ela pode se tornar um pouco controladora, aquela pessoa que quer nutrir tanto que ela não deixa o outro respirar. Eu, Renata, eu já sou uma pessoa controladora por natureza, né? Por natureza eu sou controladora. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, né? Então isso para mim é uma coisa que eu trabalho muito há muito tempo. Quando eu ativei a Imperatriz, isso ficou muito forte. Eu não deixava a Catarina respirar. Eu não deixava as pessoas que eu amo respirar. Eu sufocava de cuidados, né? E isso para mim foi ruim. O imperador ele dá mais essa autonomia para as pessoas. Então eu ativei mais de um arquétipo. Eu ativei o imperador para trazer o meu lado adulto para fora e eu ativei um arquétipo feminino para equalizar. Na época eu usei a Lakshmi, porque ela tinha as qualidades do adulto, mas ela suavizava, né, com as qualidades da mãe, uma mãe menos controladora. Mas aí é exercício, tá? Tu vai ter que trabalhar nas tuas características para avaliar. Que eu botei aqui sobre o equilíbrio? Ah, que eu falei já, então nem vou seguir aqui nessa parte. Precisa ter um pouquinho dos dois. Bom, eu identifiquei que eu estou muito conectado no arquétipo do adulto. Tô sisudo, tô sério, tô levando a vida a sério demais. Tudo para mim vira um projeto. Eu não estou conseguindo descontrair. Eu não tenho nenhum horário no dia que eu dou uma gargalhada sincera. Então eu preciso trazer um pouco desse arquétipo da criança. Aí tem vários arquétipos da criança, tá? Que a gente pode se conectar. A gente pode se conectar com a carta do louco, de trazer esse lado mais lúdico para nossa vida, o palhaço, os artistas de forma geral, tá? Por que que eu estou conectado no adulto e o que que isso está me atrapalhando? Essa vai ser a pergunta para responder, tá? Eu vou tossir, só um minuto. Dos arquétipos naturais, ficou claro? Aqui geralmente tem bastante dúvida sobre criança e adulto. O que que vocês acharam? Eu fiz uma pergunta aí, Rê. Como Tá, que tô a gente lendo aqui. poderia. Ah, então tá. Desativar, né, essa criança e trazer mais para o adulto, mas você já explicou aí nessa Isso. parte. O que que é importante? A gente não desativa o arquétipo da criança nunca. A gente reduz a inferência dele, porque a gente tem uma criança interior que ela vai nos acompanhar. Todas as jornadas da nossa vida, elas estão ali presentes, porque elas precisam ensinar alguma coisa para nós. Às vezes, na fase adulta, a gente ainda não entendeu lições lá da nossa criança, então a gente tem uma criança interior ferida. Então, tu não vai conseguir desativar o arquétipo da criança, por isso que eu trouxe o aspecto de equilíbrio, mas a gente precisa neutralizar, precisa equilibrar as características negativas que não deveriam mais estar influenciando na fase adulta, né? É como se a gente precisasse amadurecer essa criança, né? Fazer o mesmo processo que o nosso corpo físico viveu, de crescer, amadurecer, a gente tem que fazer isso lá com a nossa criança interior. E aí acontece muito, a gente faz um exercício na terapia que é, bom, eu fiz esse exercício de por que que eu estou conectado com a criança. Ah, eu estou conectado com essa minha consulente, estou conectado com a criança interior, porque eu ainda moro na casa dos meus pais e eu deixo que meus pais paguem todas as contas estruturais. Claro, ela compra as coisas dela, mas comida, água, energia elétrica, internet, aluguel, são os pais que pagam. Então ela ainda está bem conectada com esse lado da criança que é dependente. E aí, por que que ela é dependente? A gente identificou que ela tem um medo de insuficiência. Como ela vê nos pais uma potência,
os pais sempre foram fortes, sempre foram referência, ela acha que ela não é boa o bastante. Mesmo morando com os pais que ela poderia dividir as contas, ela nunca se colocou nesse lugar, para ela sempre foi natural, os pais nunca falaram em ela dividir as contas e ela nunca pensou nisso, né, ela nunca se conectou, então ela nunca amadureceu essa criança que se sente, de certa forma, protegida, né. Quando alguém de fora questiona: "Por que que tu ainda mora com teus pais?", ela responde: "Porque sim". Ela nunca parou para amadurecer esse pensamento. Quando eu questionei quem paga as contas, ela ficou desconfortável, né. Então o adulto está ali presente, mas a criança está dominando. O que que ela está trabalhando agora? Ela faz essas conversas com a criança interior dela, né, ela olha com a maturidade que ela tem hoje, com a experiência de vida que ela tem hoje, quando ela lembra de algum momento que ela se sentiu desprotegida, ela vai lá e explica, porque a criança ela não tem visão do todo, ela não tem visão de longo alcance, né. Pra criança, quando a mãe bate, ou quando bate é muito, né, mas quando a mãe faz alguma coisa errada, a mãe é ruim. Ela não tem noção que a mãe é uma pessoa, que a mãe está passando por um dia difícil, que sim, pai e mãe erra também, é natural, é normal. Quando a gente for pai e mãe, a gente vai errar, né, e muitas vezes a gente se vê fazendo coisas que o pai e a mãe fazia e se revolta: "Nossa, eu tô igual a minha mãe". A gente tem que fazer um exercício diferente. Eu tô igual a minha mãe, então agora eu tô pronta para entender por que que a minha mãe fez aquilo. Agora eu tô pronta para curar aquela criança interior. Aí eu vou lá e explico para minha criança interior: "Olha, Renata, o teu pai não vinha te buscar aqui, o teu pai te abandonava aqui, não é porque ele não gostava de ti, é porque ele era inconsequente, ele não tinha maturidade, ele foi pai muito novo, ele não planejou. Tá certo? Não, não tá certo, mas ele é um ser humano, ele vai errar, assim como tu erra também. Então a gente tem que fazer essa conversa, né, do nosso eu presente, maduro, consciente, para o nosso eu, que está dominando ali. Ah, às vezes não é a criança que está dominando, é o adolescente, é aquela rebeldia, aquela imaturidade da adolescência, né. A rebeldia, a inocência de não saber o que está acontecendo no mundo, com um propósito, um ímpeto, né. Os adolescentes eles têm bandeiras. "Não, porque eu vou ser muito diferente do meu pai e da minha mãe, porque eu não vou fazer o que meu pai e minha mãe fazem comigo hoje". Então, e aí quando a gente se conecta com isso: "Nossa, eu tô igualzinha à minha mãe, que ódio, que raiva". Não, não fica com ódio, não fica com raiva. É o momento de curar isso, quando tu entendeu em qual aspecto tu tá te comportando como o arquétipo da criança, é o momento de curar. "Bom, por que que eu tô me comportando dessa forma?". Aí eu curo, né, aí eu ressignifico, que pode ser usando o outro arquétipo, ou pode ser fazendo essa conversa do espelho, tu para na frente do espelho e conversa com a tua versão anterior que está te causando problema aí. Não é para brigar com ela, não é para recriminar, não é para apontar o dedo, é para explicar de uma forma que tu entenderia, né. Eu tenho uma forma que eu sei que era a forma que eu aprendi as coisas, que é a forma que eu falo hoje com essa Renata do passado. Né, diversas situações que eu explodiria normalmente, que a Renata lá do passado ficava furiosa, né, a Renata de hoje fala: "Calma, respira, o fulano é uma pessoa, o que ele ou ela fez foi ruim, foi, mas foi o melhor que ele podia naquele momento, né, ele vai aprender, ele tá na jornada, em algum momento vai entender o tamanho daquilo ali, mas hoje não é para acabar com o teu dia, né, não foi uma afronta pessoal, as pessoas não estão tentando, o universo não tá contra ti, muita gente pensa isso: "Ah, o universo tá contra mim, só tadinha", arquétipo da criança muito presente, né, a criança sempre acha que tá todo mundo contra ela. Então a gente tem que ir trabalhando, quando a gente se pega fazendo essas falas "Tá, beleza, tô conectada no arquétipo da criança. Por quê? Que sensação que isso me desperta e que eu não consigo me libertar?". Ali que tu trabalha. Não é fácil, não é leviano alguém te dizer: "Ah, conecta o arquétipo do imperador que amanhã essa tua criança tá curada". Não, eu já usei várias vezes o arquétipo do imperador para curar vários momentos, determinadas situações que a minha criança estava incomodando, exemplo no trabalho, depois nos relacionamentos, depois com a minha própria filha. Volta e meia, aparece um traço que estava adormecido, que eu preciso curar, que é a nossa jornada de evolução. Como eu sempre falo, quando tu acabar a tua jornada de evolução, quando tu não tiver mais nada para resolver, tu desencarna, porque encerrou a tua missão aqui na Terra. Então a gente sempre vai ter um laço kármico para cortar, uma lição para aprender, um traço da nossa personalidade para trabalhar e para aprimorar. Isso é natural da nossa jornada. Mas sempre que tu identificar que tem alguma coisa te atrapalhando, olha para aquilo,
muita honestidade, tá, o que que aquilo representa, que ganho secundário que eu tenho de me comportar daquela forma, né. Toda vez que eu me comporto feito uma criança e bato pé, aparece alguém para resolver o problema por mim, ali tem um ganho secundário, então eu não amadureço, porque quando eu amadurecer eu tenho que resolver sozinha, enquanto eu não resolvo sozinha e faço drama, alguém resolve para mim. Geralmente tem um ganho secundário ali, é isso que a gente precisa avaliar. Que ganho secundário que eu estou tendo em me comportar daquela forma? "Ah, Renata, mas eu não tenho ganho nenhum, a minha vida é uma droga". Eu sei, né, eu sei, mas tu tá te mantendo ali, é porque alguma coisa acontece que te mantém ali, porque se fosse só ruim, tu já teria transformado. Então a gente tem que avaliar isso, tá. Tem uns pega-ratões, o universo ele bota umas pegadinha no meio do caminho que vou te contar. Oi? Mais alguma pergunta? Depende do arquétipo que tu vai ativar, tá. Cada um é um, né, cada pessoa tem o seu processo, então tu tem que avaliar primeiro. Tu é uma pessoa sinestésica? Para te assimilar um conhecimento, tu precisa escrever? Tu precisa falar para ti mesmo? Tu precisa ouvir outra pessoa falando? Esse é o primeiro ponto, tá. Eu, Renata, eu gosto muito de estudar. Mas tem algumas áreas da minha vida, alguns temas que eu só aprendo por repetição. E não é a repetição de ouvir o professor falar. Exemplo, na faculdade eu não tinha tempo de estudar, porque eu tinha filho, eu trabalhava 8 horas por dia no CLT, e eu ia para a faculdade às 7 da noite e voltava às 20 horas, eu não tinha tempo, 20 horas não, às 11 da noite, eu não tinha tempo de estudar. Eu tinha que aprender na aula, eu tinha que adquirir aquele conhecimento ali, e seguir a vida, eu tinha que sair dali sabendo, eu não tinha tempo de voltar e repetir, então eu ficava perguntando, perguntando, perguntando. E aí eu ia perguntando e fazendo associações daquele conteúdo na minha vida, o professor dizia: "É isso, beleza, então agora eu associei um exemplo, eu aprendi o tema". Lá na primeira infância não, eu precisava ler os conteúdos em voz alta para mim e a minha voz me ensinava. A voz do professor nunca foi muito capaz de me ensinar. Eu precisava eu fazer com a minha mão, eu escrever, fazer resumos. Às vezes só o fato de escrever e fazer um resumo já apropriava o conhecimento da minha cabeça. Então tu tem que entender que tipo de pessoa que é, como que tu aprende algo. Por que que é o arquétipo? O arquétipo é uma frequência vibracional. A gente vibra numa determinada frequência e o arquétipo vibra numa frequência diferente. Quando a nossa frequência vai baixando, a vida vai ficando difícil, tá? Se a nossa frequência amorosa baixa, qualquer frequência nossa que baixa, a vida vai ficando naturalmente difícil. Para eu melhorar isso, eu preciso vibrar numa frequência mais alta. Nesse momento, eu escolho um arquétipo. Exemplo, eu estou vibrando adulta com a frequência da criança, tá errado, né, tá desconectado, eu preciso vibrar na frequência do adulto. Qual arquétipo que tem as qualidades que eu quero manifestar, do imperador. Então eu vou me conectar com aquela frequência. Como que eu trago aquela frequência para mim? Pode ser ouvindo, pode ser visualizando, pode ser lendo, pode ser escrevendo. Eu, Renata, começo a ativar um arquétipo no momento que eu começo a estudar aquele arquétipo. E ali eu começo me apaixonar. Eu vou estudando e vou entendendo, ah, é isso, isso, isso. E essa sombra? O que que tem nessa sombra aqui que tem em mim, né? O imperador é controlador, eu sou controladora, vai potencializar a minha sombra. Ou não, não vou sentir diferença porque eu já sou assim, né? Exemplo, arquétipos dos felinos, né? Vou ativar o arquétipo da Pantera Negra, porque eu usei muito, muito, muito tempo da Pantera, porque o arquétipo da Pantera Negra é um arquétipo muito pesado, de catarse muito pesada. Ele te bota para olhar a tua sombra no branco do olho. E eu queria viver essa experiência. Eu queria trabalhar as minhas sombras, porque enquanto tu empurra a tua sombra para debaixo do tapete, tu não evolui. E chegou um momento da minha vida que eu disse, cara, as coisas não estão acontecendo porque eu estou empurrando para baixo do tapete. Então eu vou ativar agora a águia e a pantera e vamos viver 6 meses aí de inferno, mas para olhar para isso. A pantera, como todo felino, ele é agressivo e eu tenho uma comunicação um pouco mais agressiva. No momento que eu estava ativada com a pantera, eu resolvi que eu só ia ler o tarô para quem estava inscrito no canal. Não sei se vocês pegaram essa fase, mas eu dizia, ó, a leitura é para quem está inscrito, quem não está inscrito vai embora, né? Se tu não quer te inscrever, sai. É uma coisa muito agressiva e ela veio é meu,
né? É uma característica minha e foi manifestada com o arquétipo da pantera, porque eu precisava olhar para isso. E começou a doer, e as pessoas começaram a bater muito forte. E aí eu comecei, tá, mas por que eu tô me comportando assim? Que diferença que faz a pessoa ser inscrita ou não? Né? Por que isso está me incomodando tanto? Que lugar é esse de rejeição que eu resolvi que eu vou fazer um clube para mim? Entende? Então eu fui olhando e fui mergulhando e mergulhando, mergulhando até tratar aquilo ali e entender. Fez um dano absurdo lá no canal. Eu paguei as consequências. Né? Foi nesse período que alguém resolveu que ia me denunciar por comportamento agressivo. Então, eu vivi a sombra na plena essência, porque eu precisava viver. A sombra ensina, né? A gente, eu não quero ativar o lado sombra. Tá no arquétipo da criança, né? Querida, querido. Então eu fui viver essa sombra propositalmente, cara. Eu quero me confrontar, eu quero ver o pior de mim, porque se eu não enxergar o pior de mim, eu não posso trabalhar. E eu fui ver o pior de mim em diversas situações, em diversas, tá? Então eu trabalhei essa frequência para melhorar a minha frequência. Quando eu entendi onde que estava o meu problema, eu consegui resolver, porque eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Eu aceitei que eu tinha um comportamento muito agressivo, que a minha verdade, eu estava botando a minha verdade acima da verdade absoluta, eu estava botando a minha verdade acima dos outros, eu estava botando as minhas preferências acima dos outros, e não é o lugar de servir, né? Então eu fui, tá, por que é importante para mim servir? Por que é importante para mim ler tarô no YouTube? Porque eu estou fazendo, né, estou cumprindo com a minha missão. Tá, mas se eu estou cumprindo com a minha missão, não está batendo de frente, eu defini quem vai receber a missão? Tá batendo de frente, né? Ninguém me deu uma lista de esse pode. O universo é que vai trazer quem precisa, não sou eu que decido quem precisa, né? Então eu precisei confrontar isso. E isso é doloroso. Tu olhar no, uma leonina, olhar no espelho e dizer estou errada, preciso mudar, doeu pra caramba. Mas foi importante. Causou um dano? Causou um dano. É irreversível? Eu não sei. Eu ainda tô pagando, porque eu plantei. E é justo, né? Eu fui agressiva. Eu fui agressiva porque eu fiquei quase um mês com essa fala. Né? Então, um mês são muitos vídeos, é 12 vídeos por semana. Então, é justo que eu pague. Não tenho esse problema, ai, que droga, mas eu não sabia. Não, eu não sabia, e a minha ignorância tem um preço. Estou pagando por ela. Vou pagar por um bom tempo ainda. E ok, estou bem com isso, universo. Agora, como que eu garanto que eu não vou fazer isso de novo? Como que eu garanto que eu não vou para esse lugar, né, de esse lugar egóico, né? Porque a pessoa que precisa, tu tem que te inscrever para ouvir o que eu vou falar. É um lugar de ego, né? E meu ego ali tinha um problema para ser tratado. Tinha um problema de rejeição também, de ou tu vai com a minha tribo ou tu não vai. E eu precisei tratar isso, né? Então, esse lugar de encontrar qual que é por que eu estou nessa frequência baixa e qual que é a frequência que conecta comigo, vai vir de muitas formas, tá? Se tu é sinestésica, tu vai precisar escrever. Vai precisar escrever, eu ativo o arquétipo tal em toda a sua energia. Talvez tu precise falar para ti, porque tu precisa ouvir que tu tá ativando. Talvez tu precise ouvir uma bioquinese. Eu, sinceramente, não conheço nenhum fundo garantido que a bioquinese funciona. É mais efeito placebo, tá? Alguém disse que funcionava, daí tu foi lá e testou e tu mandou a mensagem para ti que tu estava ativando o arquétipo, tu ativou o arquétipo, mas aí na tua cabeça tu acha que foi a bioquinese que ativou, tá? É efeito placebo, mas se funciona, tranquilo. Tem gente que precisa botar. Eu gosto, né, da visualização. Então, ó, a Pantera tá aqui comigo ainda não desativei. Faz quase um ano que ela tá comigo. Mas eu ainda não senti que eu terminei de tratar minha sombra. Eu ainda tenho sombra para eu ainda tenho sombra para tratar. Então ela ainda tá aqui. Então toda vez que eu clico aqui e olho, e é uma pantera braba, ó. Uma pantera aqui te olhando no branco do olho. E toda vez que eu olho para ela, eu penso, por que que ela tá aqui? Ela tá aqui para não me deixar voltar para aquele lugar de ego, para não decidir quem que vai entrar num lugar público. É a mesma coisa que eu chegar numa praça e dizer, tu não entra, tu não entra, tu não é meu amigo, tu não pode entrar nessa praça. Como assim, Bial? Então não vai pra praça, fica na tua casa tu diz quem entra, entende? Então cada pessoa vai ter a sua forma de ativar. O que que acontece? Alguém diz, para ativar um arquétipo, tu tem que fazer visualização. Daí a pessoa faz visualização e para ela não funciona. Porque ela não ativa o arquétipo dessa forma. E daí ela, arquétipo não funciona. Eu tentei e não funcionou. Não, é porque ela tentou no raso, tá? Então, algumas pessoas vão precisar ouvir,
outras pessoas vão precisar falar, outras pessoas vão precisar tudo isso junto. Eu preciso visualizar, eu preciso ouvir, eu preciso falar, tá? Eu, Renata, eu preciso estudar e eu gosto de visualizar. Visualizar não faz diferença para mim, mas eu faço uma meditação, geralmente, quando eu vou ativar um arquétipo, né? Eu separo as palavras do porquê que eu estou ativando aquele arquétipo, do luz, e eu separo as palavras da sombra. Então, eu ativo o arquétipo da pantera em toda a sua energia, porque eu quero ser mais veloz, eu quero ser mais forte, quero ser mais determinada. Eu ativo o arquétipo da pantera porque eu quero lidar com o meu lado sombra, eu estou aberta para as consequências de olhar para a minha sombra. Eu faço os dois caminhos, a ida e a volta, porque o universo é equilíbrio, tá? Mas cada um faz o seu. Não tem como eu te dizer, esse é o método, porque um é um, o outro é outro. Aí é colocar todo mundo num balaio de gato e dizer, é assim que se ativa um arquétipo. Hahaha. Né? E aí as pessoas não vão ter a melhor experiência. Então tu tem que testar. O que eu percebi, tá? Os arquétipos animais, para mim, eles ativam no eu ativo tal arquétipo, eu sou ativar tal arquétipo. Ali eu já chego a sentir na pele, sinto a potência. Os arquétipos de pessoas, de personalidades, eu preciso mais trabalho. Fico ali uns 7, 8 dias ativando o arquétipo. 7, 8 dias meditando com aquele arquétipo. O que é o meditar com o arquétipo? Tu pode fazer a tua meditação olhando, tu pode fazer a tua meditação ouvindo exemplo. Cleópatra e Nefertiti, quando eu ativei as duas, eu fiquei 7 a 8 dias ali ouvindo músicas egípcias, sabe? Aquele de música de dança do ventre, essas coisas, e mentalizando. Eu sou ativar o arquétipo da Cleópatra, eu sou ativar o arquétipo da Cleópatra. Por que eu sou ativar o arquétipo da Cleópatra? Por isso, por isso, por isso, por isso. O que eu quero lidar? Isso, 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 isso. Então, tem muitas formas de ativar um arquétipo. Tu pode se conectar com mais de uma, tu pode combinar as formas de conectar, só que tu só vai saber testando, tá? Inconscientemente, sim, tá? Eu já vou falar disso que é bem legal. Não existe forma de bloquear o inconsciente. O que acontece? Uma mente que desperta, ela nunca mais dorme. Até hoje, vocês ativavam arquétipos de forma inconsciente, tá? A partir de hoje, vocês não vão mais ativar arquétipos de forma inconsciente porque vocês estão olhando para isso. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Na empresa que eu trabalhava numa empresa de televisão aqui no Rio Grande do Sul, muito grande, uma afiliada, né, da dona grande do país, tá? E lá é muito engraçado que na área que eu trabalhava, que não era nem chão de fábrica, mas também não era cargo de direção, tinham muitos cavalos. Onde tu passava tinha escultura de cavalo, quadro de cavalo, coisa de cavalo, muito cavalo, muito cavalo, muito cavalo, muito cavalo. Eu trabalhava e de frente para minha mesa, que era um espaço aberto, né? Lá não tinha divisórias, e aí de frente, todo mundo que entrava tinha que passar por um quadro de vários cavalos correndo juntos. Não eram cavalos selvagens. Eram cavalos de corrida, eram cavalos, né? Cavalos com propósito. Não eram cavalos selvagens correndo no mato livre. Não. Perdão, gente, que agora começou a tosse. Eu tô expectorando, daí começou a tosse. A tosse é bom porque tá botando para fora. Mas tô tossindo. No andar da presidência eram águias. Águias em todos os lugares. Onde tu entrava tinha quadro de águia, escultura de águia. Na mesa do dono, né, do proprietário, que era CEO na época, CFO, tinha uma águia gigante com as asas abertas. Tá. Eu trabalhei lá por 5 anos e um dia estudando o arquétipo do cavalo, o cavalo, se ele é um cavalo que não é um cavalo selvagem, ele é o cavalo aqui, ó, ele olha para frente e faz. Faz o que tem que ser feito, ele puxa a carroça, puxa peso, carrega pessoas, ele é forte, determinado, ele não descansa. Quem aí já viu um cavalo dormindo? O cavalo não dorme, ele trabalha, 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 trabalha. Tanto que quando tu ativa o arquétipo do cavalo, exemplo, quando tu precisa fazer muita coisa em pouco tempo, botar velocidade, botar intenção, fazer as coisas, eu já ativei o arquétipo do cavalo conscientemente, o lado sombra é que tu não dorme. Então eu comecei a perceber que eu estava com o arquétipo do cavalo ativado inconscientemente, porque o cavalo, quando está incomodado, ele faz o quê? Ele dá coice, né? Então as pessoas tinham um ambiente
de trabalharem muito, todo mundo lá trabalhava demais, fazia muito, muito mesmo. Tanto que quando eu saí, tiveram que botar 3 pessoas no meu lugar, quando uma outra colega saiu, né, todo mundo que trabalhava na mesma sala que nós, que tinha cavalo por tudo que era canto, cada um que saía, ninguém ficava, ninguém aguentava o tranco, porque a gente trabalhava muito, tá? A gente trabalhava muito, trabalhava horas exaustivas, e a gente, é aquela coisa, a gente se dava, mas dava uns coices de vez em quando. Tinha dias que ninguém tava se falando, tava todo mundo trabalhando quietinho aqui de fone de ouvido, de cara emburrada, porque ninguém tava se dando naquele dia. Então o ambiente para trabalhar era muito ruim. Quando dava um problema para alguém, todo mundo ia lá, se juntava e ajudava. Mas depois o clima ficava ruim. Cara, eu tive que trabalhar o dobro porque o fulano fez errado, né? Então a gente estava com o cavalo ativado inconscientemente, porque o cavalo trabalha, trabalha, trabalha. Como que é um arquétipo inconsciente? Pode ser uma tatuagem, pode ser exemplo, né? No ambiente que tu tá, tem lá uma figura de um leão, geralmente tem alguns animais, né? Ou tem outras figuras, exemplo, né? Na empresa que eu trabalho atualmente, quando eu ia para a empresa, no meu cube, que era a minha baia, né? Como chamam, os americanos chamam de cube, que é o teu quadrado. No meu cube, eu herdei o cube de outra pessoa e essa outra pessoa tinha vários diamantes colados em todos os lugares. Figuras de diamante. Diamante, 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 diamante. E quando eu comecei a trabalhar nesse cube, aconteceu um monte de coisa. Eu comecei a me arrumar mais. Eu comecei a fazer progressiva no cabelo. Eu não ia mais trabalhar sem me maquiar. Eu me arrumava, né? Eu sempre fui de salto, sempre trabalhei de salto. Eu amo salto. Mas eu comecei a me arrumar mais. Eu comecei a usar mais anel, mais joia. Eu me portava e falava de uma forma diferente. As pessoas começaram a me enxergar como referência. Eu fui promovida, nessa empresa que eu estou em 4 anos, eu fui promovida 3 vezes. Né? Então as pessoas começaram a enxergar o meu valor. Eu nunca fui tão reconhecida num lugar como eu sou lá. Quando eu falo, as pessoas param para ouvir o que eu estou falando. Né? Às vezes eu tenho que ser um pouco mais firme, as pessoas, não, 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 ok, 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 entendi. Vamos fazer. Né? Não só ouvem o que eu falo, mas como aplicam o que eu falo também. Por isso que está sendo tão difícil para mim a transição de carreira, porque quando eu falei, eu avisei em novembro do ano passado, eu estou encerrando, assim, 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 vou sair tal dia. Aí minha gestora, meu Deus, eu não tenho ninguém no teu nível para colocar no teu lugar. Eu preciso que tu me ajude a treinar alguém. Deu uma panicada em todo mundo, não querendo me gabar, mas foi muito o aspecto desse arquétipo que era inconsciente. Eu não tinha ativado o arquétipo do diamante de forma consciente, né? Mas ele estava lá e ele ativou em mim. Depois que eu comecei a perceber que era aquele arquétipo, eu já sabia sobre o arquétipo, eu nunca tinha olhado para aquilo com aquela visão. E aí um dia eu disse, cara, agora faz todo sentido. Um dia eu comecei a raciocinar, isso faz todo sentido. Deixei os diamantes lá. Estão lá os diamantes até hoje, né? Então quando eu vou lá de vez em quando, eu sento lá na minha cadeira dos diamantes. Ativou o inconsciente, tá? Passou por algum lugar. Se o teu perfil de ativação é com visualização, visualizar já vai ter algum impacto. Exemplo, no ambiente de trabalho, se tu visualiza todos os dias, tu vai ativar inconscientemente. Quando tu é uma pessoa desperta e já sabe que é arquétipos e percebe, tu vai dar o comando, eu não estou ativando esse arquétipo, eu não ativo esse arquétipo. O teu cérebro é extremamente inteligente, assim como ele deixa ativar inconscientemente, porque quem cala consente, se tu não der uma informação contrária, ele vai ativar. No momento que tu olhar para aquele arquétipo e falar, não estou ativada com esse arquétipo, ele não vai estar ativado. Quando é mais difícil? Quando tu tem uma tatuagem na pele, tá? Dificilmente tu vai conseguir desativar um arquétipo da borboleta, mas tu consegue neutralizar, tá? Aí tu tem que ver que momento da tua vida tu tá e de que forma aquele arquétipo tá te influenciando naquele momento. Exemplo, tá? Quero mudar de emprego. A borboleta, ele é um arquétipo de transformação pessoal. Tu deixa de ser uma lagarta, né, para ser uma borboletona. Então, uau, que coisa mais linda, né? Eu troco de pele, eu deixo de ser um bicho asqueroso para ser um dos animais mais lindos da natureza. Só que para isso, ela fica enclausurada no casulo dela por uma cara de tempo, sofrendo. As asas estão crescendo, ela está se expandindo num lugar que ela não cabe mais. Ela rompe o casulo justamente porque ela atingiu um tamanho que ela não cabe mais ali.
Então, se eu quero trocar de emprego e tô com esse arquétipo conectado, o que que vai acontecer? Eu vou naturalmente me sentir cada vez maior, cada vez não tem espaço para mim, não tem espaço para mim, tô me sufocando, tô me sufocando, tô me sufocando, até que um dia eu rompo e eu viro a chave e vou fazer alguma coisa. Dificilmente quem está com o arquétipo da borboleta vai ser demitido, porque a pessoa está se transformando, está crescendo. Ninguém vai demitir uma pessoa que está crescendo. Vão demitir quem não está rendendo. Então, se tu quer uma transformação, tu vai ter que buscar ela. Eu quero uma transformação, mas sem tanta dor. Aí tu pode associar um arquétipo da chave que abre portas, né? Tu pode associar a um outro arquétipo de mudança mais rápida, tá? De transformação mais rápida, que amenize a dor da transformação ali. Beleza? O bloqueio, se tu não tá, tipo, exemplo, o arquétipo inconsciente, se é saudável a pergunta, tá? Se é saudável bloquear um arquétipo que tu não quer ativar. Não, aliás, é saudável, tu não quer ativar aquele arquétipo, tu não é obrigada a nada. No universo, tu não é obrigada a nada. As pessoas falam, eu não queria ativar esse arquétipo, eu estudei, eu não gostei, mas ele ficou aparecendo pra mim todos os dias, daí eu ativei. Tu é dono das tuas vontades, tá? Tu é dono das tuas vontades. Se tu não estava buscando aquele arquétipo e aquele arquétipo não faz sentido para ti, não ativa, tá? Eu fiquei um tempão com a Cleópatra me perseguindo, e aí quando eu estudava sobre a Cleópatra, eu pensava, não é o momento para isso. Tudo bem, o arquétipo tá me perseguindo, mas não é o meu momento. Tanto que nessa época que eu acreditava, não é o meu momento, eu caí nessa armadilha, tá aparecendo tanto para mim, eu vou ativar. Aparecia todo dia para mim arquétipo da Cleópatra. Eu ativei, eu quase morri. Eu tive uma catarse física, eu passei mal. Uma hora depois que eu ativei o arquétipo, eu comecei a passar mal, ânsia de vômito, dor de cabeça, me senti estranha. Aí eu dormi naquela noite, nossa, correndo no meio do deserto, correndo, sofrendo, fugindo, a sensação de angústia, de dor, eu desativei no outro dia. Passou tudo, 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 tudo. Tá. O arquétipo seguiu me perseguindo e eu segui entendendo que não era o momento. Esse ano, em algum momento, eu entendi, cara, eu preciso. Agora faz sentido. Agora, nesse momento, faz sentido. E aí eu tive, sim, eu tive uma catarse, mas nem parecida com aquela catarse que eu tive lá atrás. Então, é saudável sim. Se tu não quer ativar, tu não é obrigada a nada, tá? Se o arquétipo foi sugerido para ti pelo universo, faz sentido. O que que acontece? Quando tu começa a pesquisar arquétipos, todos os algoritmos começam a te mandar os arquétipos. E às vezes é só o algoritmo da internet, não tem nada a ver com o universo, tá? Então, a gente tem que dar uma segurada aí na jovem mística que acha que tudo é sinal do universo, que nem tudo é, tá, gente? Às vezes é só o algoritmo mesmo do YouTube que está sugerindo. Se não faz sentido, não faz sentido e deu. Às vezes essa também é um teste para ver se tu é dona das tuas vontades ou se tu é gado, né? O gado vai com a maré, ele não toma decisão, ele simplesmente vai. Quem lembra dos os utensílios de cozinha da vaquinha? Nossa, gente, esse para mim foi o pior. A gente estava passando por um momento político no país, onde as pessoas não era interessante para o governo que as pessoas se insurgissem e percebessem o que estava sendo feito, porque parecia que estava sendo feita uma coisa muito legal, mas não era. E aí, tu ia nas lojas de produto para casa, era tudo de vaquinha, tudo. Aí tu tinha pano de prato de vaquinha, saleira de vaquinha, um monte de vaquinha na tua cozinha, vaquinha, 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 vaquinha. O que que a vaquinha é? Gado. O que que o gado faz? Nada. Ele vira carne, vira alimento para os outros. Ele não tem vontade. Tu não vê um gado tomando uma decisão, né? Ele vive num cercadinho e ele faz, ele come a hora que tem que comer, ele toma sol a hora que tem que tomar sol, ele toma vacina a hora que tem que tomar vacina, ele morre a hora que tem que morrer. Ele não toma decisão. E todo mundo tinha vaquinha na casa inteira, né? Então a gente tem que observar isso. Isso é um arquétipo inconsciente, e era um arquétipo inconsciente no coletivo, porque a moda estava ditando que todo mundo tinha que se vestir de vaca, né? E era uma coisa bem brasileira, porque era um momento político no Brasil que não era interessante que a população, que não era o 1% que toma decisão, né? A população mesmo que ia ser afetada tinha que se calar. E aí era o arquétipo da vaquinha. Tem esse movimento também. Os líderes, quem tem aí posições grandes, naturalmente trabalha a questão arquetípica. Hoje, qualquer pessoa que prosperar na vida trabalha a questão arquetípica. E depois eles vêm na internet e dizem
que arquétipo é besteira. Mas tu vai ver, tem um leão lá na decoração, tem uma águia, tem um falcão, tem um diamante, tem uma Cleópatra, né? Tem umas 5, 6 influenciadora grande aí, de cabelinho Chanel, batonzão, olhão bem pintado e dizendo arquétipo não funciona. Mas ela tá lá toda trabalhada na Cleópatra. Então a gente tem que cuidar o que falam para nós, tá? Eu já introduzi, mas vamos falar, né? O arquétipo da chave do diamante, eu já trouxe para a narrativa. Então, o diamante é uma pedra bruta que sofreu alta pressão para adquirir as qualidades, né? O valor que ela tem foi através, sim, de alto sofrimento, né? Para quem sabe aí um pouquinho de química e física, sabe que precisa de uma alta pressão para o carbono se transformar em diamante, e ele também é lapidado, né? A figura do diamante é a lapidação. Então, tudo que eu precisei trabalhar em mim para alcançar a minha versão de maior valor, né? Só que quando eu chego nessa versão de maior valor, eu aumento o meu valor percebido. É muito natural aí algumas marcas terem aí na logo um diamante, porque ela quer aumentar o valor percebido dela. Quando tu olha para um diamante, tu sabe que não custa R$ 5, que não custa R$ 200, né? Quanto maior o diamante, mais caro ele é. E a chave, né? A função da chave é abrir portas. A chave dourada é um arquétipo bem usado aí para sucesso. Quando eu preciso destravar alguma coisa, tem alguma coisa na minha vida que a chave não está virando, eu posso me conectar com o arquétipo da chave também. Aí tem vários objetos, tá? Moedas de ouro, barras de ouro, tem a maçã dourada também, o arquétipo, rosas vermelhas, arquétipo de sedução, que é objeto. Tem muitos arquétipos. Caneta, né? Quando eu quero me tornar uma líder, eu começo a usar o arquétipo da caneta dourada. Ele não é tão conhecido, né? Porque ele é de longo prazo. O arquétipo da árvore, né? Eu não quero mudança, eu quero manifestar riqueza profunda. A árvore, a primeira fase da árvore é enterrar a raiz. Tu bota a semente na terra, ela demora um tempo até solidificar a raiz. Depois ela cresce, ela vai demorar mais um tempo até dar fruto. Só que depois que ela dá fruto, ela vai dar fruto sempre. Em determinado momento do ano, ela vai dar fruto. Ela só vai parar de dar fruto se tu arrancar a árvore, porque se tu cortar, ela vai se reestabelecer. Tu vai lá e poda a árvore, daqui a um tempo ela volta e volta a dar fruto, né? Se for uma árvore de dar fruto. Então, quando tu quer uma transformação, tu quer te mudar, tu quer mudar de emprego, não use o arquétipo da árvore, porque o arquétipo da árvore cria raiz. Agora não, Renata, eu já sei qual que é a minha missão de vida, eu quero ficar aqui e eu quero construir fortuna. Eu não tenho pressa. O que eu ganho hoje já me basta por agora, mas eu quero no longo prazo ser milionário. Eu quero investir na bolsa e quero ficar rica, né? Eu quero começar a investir X por mês e ficar milionária. Então vai lá e ativa o arquétipo da árvore. Só que não é um arquétipo para te ficar um mês, para te ficar 7 dias. É um arquétipo para te ficar um bom tempo, criando a tua fortuna, tá? Criando a tua raiz. A gente tem que sempre olhar, fazer esse olhar crítico, né? A chave vira rápido, né? Tu vira a chave na porta. Agora, a árvore não. Tu vai plantar uma semente que vai precisar de nutrição, de cuidado, de solo, de clima adequado para que ela chegue na sua potência. Tem artista que tem tatuado diamante, tem artista que tem tatuado cobra, serpente, porque é o conhecimento, né? A Anitta usa muito fortemente o arquétipo da Lilith, né? Ela tinha o arquétipo da chave tatuado até pouco tempo. Então, se tu olhar a cultura dos artistas aí, tu vai ver alguns detalhes arquetípicos que tu tem que estar ligado. Exemplo, tá? A Virgínia, ela usa a jornada do herói para cativar as pessoas, tá? Olhando para ela, tem alguns arquétipos que são muito fortes, tá? O arquétipo do cara comum, ela aparece de camisetão nos stories dela, tipo, gente como a gente, só de pulseira tem R$ 40.000 no braço, mas ela tá de camiseta e de chinelo, então ela é gente como a gente, ela tá sem maquiagem nos stories. Ah, eu também fico sem maquiagem nos stories. Ela tá com 40 mil de pulseira no braço. Ela explora muito a questão do corpo e a questão com o marido, né? Ela tá sempre aparecendo dando beijinho, fazendo carinho, de biquininho, um corpão bonitão. Então ela traz ali muito o arquétipo sensual da Marilyn Monroe, o arquétipo do amante. O amante não é o amante o traidor, é o amante aquele que ama, que se relaciona. Então ela traz essa coisa, tu fica meio envolvido ali, né?
ela ainda não aprendeu a usar o arquétipo da mãe. Quando ela aprender a usar o arquétipo da mãe, ela vai ter um bom alívio aí nas críticas que ela recebe como mãe, tá? Mas ela usa alguma jornada, ela usa muito o arquétipo do bobo, fazendo palhaçada, fazendo as dancinhas dela, né? Então, ela usa uma jornada arquetípica que tu gostando ou não, naturalmente, tu vai falar dela em algum momento. Pode não gostar, não ver nada, eu não sigo ela, mas em qualquer lugar que eu vou, em algum momento, a mulher aparece na conversa. Eu querendo ou não, alguém fala da mulher. E aí eu fui parar para olhar ela, né? Eu fui no YouTube dela olhar um pouco, aí eu olhei também nos stories para entender o que que tinha, né? Uma pessoa que tem quase 40 milhões de seguidores, o que faz 40 milhões de pessoas parar a vida para olhar o que ela está fazendo, né, de minuto a minuto, até porque é muito diferente de mim. Eu disse, cara, o que eu tenho que entender aqui? Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Para mim foi simplesmente um estudo empírico de arquétipos. Ela usa muito arquétipo no dia a dia dela, tá? Muito, muito, muito. Exemplo, os produtos que ela lança são intencionalmente lançados de uma forma que crie burburinho. Ela não se ofende, ela não tá magoada, ela não tá ofendida que as pessoas estão detonando o que ela lança. Ela quer isso. Porque quantas pessoas estão comprando para ver se é verdade? O nome dela está em alta todo santo dia tem uma polêmica nova. Isso tudo também é feito pela jornada dos arquétipos. Então, ela usa muito bem isso, ela usa os arquétipos de marca pessoal muito fortemente. E explicando isso, eu já entrei no próximo tópico, né? Que é o porquê que os arquétipos funcionam. Gente, todo mundo que é grande ou que está no caminho de se tornar grande entendeu o que são os arquétipos e começou a usar. Acertaram de primeira? Não. O ponto é que não desistiram. Eu conheço os arquétipos há quase 10 anos. Eu comecei a estudar sobre arquétipos, mergulhar e ativar, que é assim que tu mergulha, né? Ativar há uns 5 anos atrás, porque eu precisava de transformações pessoais, que foi casualmente quando eu tive câncer, né? Para quem não sabe, está fechando agora em maio, fechou 5 anos que eu tive o diagnóstico de cura, que não tinha mais tumor. Então, depois de 5 anos, não volta mais mesmo. Então, agora, curada, 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 curada de fato, né? O meu médico ainda falou essa semana, agora tu pode encher a boca e dizer que tá curada. Eu disse, doutor, eu faço isso há 5 anos, eu tô curada. Eu disse que não voltava mais, e não voltou, e não vai voltar, né? Mas, vamos lá, na publicidade eu trouxe uns exemplos aqui dos arquétipos de marca, tá? Todas as marcas que têm relevância usam fortemente a jornada arquetípica. E todo mundo que quer ser relevante usa a jornada arquetípica na marca pessoal, na sua empresa, tá? Eu trouxe aqui dois que eu tenho certeza que vocês conhecem. Deixa eu ver. Ah, da Virgínia. É, eu também não acho nem fútil, só que não é a pessoa que eu seria amiga na vida, né? Porque a gente não combina humor, não combina nada. Mas a mulher é uma potência, tem que ser reconhecida, é que nem a Anitta. Não é o tipo de música que eu consumo. Mas a mulher tem uma jornada que é impossível não falar dela, nem que seja para criticar, mas a gente perde tempo para falar sobre ela, né? Então ela é alguém relevante, sim, né? Pro bem ou pro mal é relevante. Para uns pro bem, para outros pro mal. Enfim. Ó, coisa pra caramba, tá? A Dior. Vamos começar pela Dior. A Dior é uma marca de luxo, né? A logo dela é minimalista. Renata, como que tem jornada arquetípica se o logo dela é preto e branco escrito Dior? Exatamente por isso. O que que a Dior é? Uma marca de luxo. O que que ela quer passar pra gente? Distanciamento. Ela não quer que todo mundo possa comprar, ela quer que todo mundo a deseje. E o que que é mais desejado do que aquilo que é inatingível? Uma marca, uma logomarca preto no branco está dizendo não estou nem aí para vocês, o meu nome basta. Tu já sabe o meu nome, tá? Vamos lá. Aqui ela usa alguns arquétipos, tá? E depende muito do momento da empresa. Uma empresa ela pode mudar os seus arquétipos, a sua comunicação de tempos em tempos, tá? E a gente percebe isso nas propagandas, nos comerciais. Tem épocas que a Dior vem com os comerciais de perfume mais românticos, tem outras horas que ela vem com os comerciais que ninguém entende nada, né? Porque é isso mesmo, ela quer dizer, você não entende porque você não tá bom para mim, né? Você não pode me usar porque você não me entende. E aí tem algumas coisas, eu vou falar do que eles estão usando hoje. Então, o visionário, tá?
porque as coisas da Dior ela lança tendência, querendo ou não, um monte de marca menor copia. Tem marcas grandes que se influenciam pela Dior, né? Tem marcas aí de carros, de decoração, que espera a Dior lançar a sua coleção para lançar algo que combine com a Dior. Então, se você tem o Dior, você tem que andar com esse carro, né? Você tem que andar com isso, enfim, sedutor. Então, essa coisa desse distanciamento, eu não estou nem te olhando, né? Geralmente, as propagandas de perfume, os personagens não olham para a câmera dos perfumes da Dior. Eles não olham para a câmera. Eles interagem entre eles, mas eles não olham para o público, porque o público tem que desejá-los. Eles nem notam a questão do público. E o que, que é mais sedutor do que aquilo que eu não posso ter? O que, que me desperta mais vontade de ter do que aquilo que eu não posso? Né? E essa vontade da pessoa comum que não pode comprar, pagar R$ 500 num perfume, que faz esse perfume valer R$ 500. Não é porque tem alguém que pode pagar R$ 500, é porque tem muita gente que não pode. Né? E esse desejo, tanto que quando a maioria das pessoas que tem aí muito para desenvolver, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela vai lá e compra um perfume. Né? O meu perfume é da Givenchy, que é o Irresistible, que aí eu digo que é porque eu tô cheirando como uma deusa. E eu tenho outro perfume que eu gosto muito, que é o Lily do Boticário. Para mim, o que eu gosto é o cheiro, né? Quando eu senti o cheiro do Irresistible, foi uma coisa absurda, assim, eu disse, meu Deus, isso aqui é como cheirar como uma deusa, eu preciso desse perfume, é o meu cheiro. A Catarina dava risada. Eu disse, é o meu cheiro. Paguei em 20 milhões de vezes lá na Riachuelo, mas é o meu cheiro. E aí eu tenho outro perfume, porque nem todo dia eu quero cheirar como uma deusa. Tem dias que eu quero cheirar, né, como uma mãe, tem dias que eu quero, né, fazer outras coisas. A Dior, ela te diz que tu é uma pessoa cara quando tu usa Dior. Então, para te usar um perfume da Dior, tu tem que ser uma pessoa cara, né? Tu tem que ser uma pessoa que não liga, principalmente, que não se importa. E aí o que que acontece? A maioria das pessoas, principalmente nesse mundo de aparências aí do Instagram, o que que elas fazem? A primeira coisa é postar foto do perfume. Eu nunca mostrei foto do meu perfume, porque não faz sentido. Não agrega em nada as pessoas saber que perfume eu estou usando. Mas para quem vende consumo, para quem quer isso, tem mentor que ensina isso, tá? Como que tu desperta desejo de compra no teu seguidor? Vai lá e posta um perfume da Dior. Né? Tem gente que compartilha. Tem 3 influencers aqui da minha cidade que uma delas, elas compraram, dividiram um perfume da Dior entre 3 e as 3 fazem stories com o mesmo perfume. Né, que elas me contaram na academia. Eu achei assim, ó, uma criatividade, né, um truqueiro pra caramba. Às vezes, cara, se o brasileiro usasse essa criatividade para resolver problema, meu Deus do céu, né? Mas enfim, o truque tá aí, cai quem quer. Mas usar um perfume da Dior é dizer que tu é cara, que tu é inatingível, que as pessoas não podem te ter, tá? E as marcas de luxo jogam nisso. É na gente, na pessoa comum, né, que não tem R$ 500 para pagar por um perfume, a pessoa do dia a dia que tá ali lutando para pagar seus boletos, né, lutando para sobreviver nesse país de meu Deus, que faz essa marca valer R$ 500, é esse desejo, tá? Fashionista, então, as marcas de moda, elas são muito fashionistas, elas lançam tendência, até quando elas estão sendo vintage, estão fazendo releitura das próprias marcas, elas são fashionistas. E o sonhador, né? Nossa, eu queria muito ter tal coisa da Dior. Eu sempre falava isso, né? Ó, um dia eu vou ter dinheiro para comprar sapato. Eu vou comprar Louboutins em Nova York, eu vou comprar Manolos em Milão, eu vou comprar Cartier não sei aonde, eu ia falando, né? Eu vou ter dinheiro para comprar sapato, eu vou em cada lugar do mundo comprar sapato, porque eu amo sapato. Então, essa coisa do sonhador, do desejar, nossa, eu vou saber que eu prosperei na vida o dia que eu tiver um look completo da Dior. E aí acontece muito, né? As pessoas que querem te vender isso andam fantasiadas de logomarca para dizer eu sou cara, né? Quando uma pessoa cara é como a Dior. Não vê as roupas que eles realmente querem vender com uma logo desse tamanho. Isso é para turista, é para emergente, né? Quem tem dinheiro para pagar o que eles querem vender, o que realmente é caro na Dior, né? Um vestidinho ali de 50, 60 mil não está escrito Dior em lugar nenhum, só na etiquetinha por dentro, mas tu bate o olho e tu sabe que é um Dior, não precisa ter uma logo estampada. Aí vem a percepção de quem tem valor e de quem quer dizer que tem valor. A pessoa que precisa andar com uma marca estampada para dizer que ela é cara, ela está gritando desespero.
né, eu preciso provar que eu sou cara. Quando a pessoa não precisa provar nada para ninguém, ela vai lá e compra porque ela quer, porque ela pode, o dinheiro é dela, ela faz o dinheiro dela o que ela quiser, mas ela não precisa comprar a logo, né, ela não precisa comprar a bolsinha da Louis Vuitton, que todo mundo vai saber que é Louis Vuitton. Ela não precisa ter aquela carteirinha marrom com dourado da Louis Vuitton, que todo mundo, marrom com caramelo, né, que todo mundo vai saber que é da Louis Vuitton. Ela não precisa se comportar como gado na manada, né, ela se destaca ali. Ela não precisa ir lá nos stories do Instagram e postar que ela tá usando o perfume da Dior. Quem chegar perto dela e souber que é um Dior, vai identificar. E aí é a questão, né, se tu realmente quer demonstrar valor, se tu tem valor, ou se tu quer vender para os outros que tu tem valor, né? E aí é a jornada pessoal de cada um. Não tem certo nem errado. Cada um faz o que quiser. Eu uso Lily, gente. Eu adoro Lily. Não tem problema, tá, gente? Eu ativo um arquétipo só, tá? Eu vou só falar do arquétipo da Ferrari, daí a gente já fala do ativar vários arquétipos. Vocês perceberam que eu nunca trouxe um arquétipo só aqui? Quando eu falei do Jung, eu trouxe dois. Quando eu falei agora das marcas, eu trouxe dois. Quando eu falei lá dos arquétipos mitológicos, eu trouxe vários. Em todo momento eu trouxe vários já propositalmente, já era para provocar essa pergunta, tá? A Ferrari, então. A Ferrari, o que é o arquétipo da Ferrari? É um cavalo empinando as patas da frente, né? Uh, num escudo bem na frente do carro. O cavalo, por si só, já fala de potência, né? De o cavalo, cavalos de potência, tanto que a métrica dos carros, dos motores, é medido em quantos cavalos, né? O cavalo também fala de paixão. Esse cavalo da Ferrari não é um cavalo de manada, ele está empinando as patas, ele é um cavalo rebelde, selvagem, né? Que é o que quer dizer, o que a marca quer traduzir. Selvageria, rebeldia, consegui. Rebeldia, tá? Outra coisa, não o cavalo da Ferrari, tá? Mas quando tu olha para um cavalo no geral, esses cavalos aí lindos, eu amo cavalo, tá? Eu sou apaixonada por cavalo. E quando tu olha pro cavalo, tu percebe algumas coisas. Primeiro, o cavalo é extremamente bonito, né? Eu não consigo olhar para um cavalo e não sentir encantamento. Eu me sinto seduzida por cavalos. Eu teria cavalos, terei cavalos no universo. Talvez eu tenha cavalos. Não, não terei cavalos porque eu sou contra o escravizar. Mas gosto muito de cavalos, muito mesmo. Quando tu olha para o cavalo, tem um encantamento. É difícil, né? Tu não gostar de cavalos. Tu não sentir uma emoção quando tu olha para o cavalo. O cavalo também, dificilmente tu vai ver um cavalo desse porte que a Ferrari quer vender. Tu não vê um cavalo gordo. Tu vê um cavalo musculoso, lustroso, bonitão, potência, sofisticação. E o cavalo não é qualquer um que pode montar num cavalo. Até porque esse tipo de cavalo selvagem não deixa, né? Ele vai corcoviar e tu não vai montar nele. Então tem a questão do eu também não posso atingir, não é para todo mundo, né? Então ele personifica essa busca pela excelência, até escrevi aqui que a preocupação da Ferrari é o design, é a experiência do cliente, não é um carro confortável, quem já andou de Ferrari sabe, não é um carro gostoso de andar na rua, principalmente no Brasil, não é um carro para te andar na rua, é um carro para te andar numa rodovia, né, numa freeway da vida, não é para andar na cidade, pelo menos na minha cidade foi horrível andar de Ferrari, é bem desconfortável, porque o carro esportivo ele é desconfortável, mas ele é um carro que ele valoriza quem está dentro dele. Por mais antiga que seja a Ferrari, ela ainda é emblemática, tá? Pode ser uma Ferrari da década de 70, cara, tem uma Ferrari, né? Então ele traz esse conceito de valor. Ela usa alguns arquétipos fixos, tá? E vocês viram que as marcas todas usam mais de um arquétipo. Então, a Ferrari traz o rebelde, um cavalo empinando as patas, né? Eu sou um cavalo, sou um cavalo. Eu nasci para puxar carroça, nasci. Puxarei? Não puxarei. Eu vou levar pequenos abastados, né, em pequenos trajetos. Eu sou um cavalo de potência, eu não sou um cavalo de puxar carroça. O triunfador também, né, que é o sinônimo do sucesso, né? Ter uma Ferrari é para os homens como para as mulheres aí
ter um anel da Tiffany's, né? Porque o preço é quase o mesmo. Então, da Tiffany, quem nunca viu, né? Bonequinha de luxo, quem nunca ficou sonhando? Eu nunca, vou dizer que eu nunca sonhei em tomar café e comer croissant na frente da Tiffany, né? Eu sonhei em entrar, e sonho, ainda comprarei o meu próprio anel lá na Tiffany. Me aguardem. Mas aí o ícone também, aí tem o mestre da engenharia com o seu Lúcio Ferrari. O Lúcio Ferrari tem toda a história dele, se mescla com o arquétipo da marca, né? Então, o apaixonado. Não, é uma coisa, não é comprar um carro, né? Comprar uma Ferrari é outro nível. É diferente até de comprar uma Porsche, de comprar uma Lamborghini. Comprar uma Ferrari tem uma coisa diferente. Eu comprei uma Ferrari, né? Eu não tinha tatuagem antes. Eu demorei muito para fazer minha tatuagem. Eu tenho uma tatuagem que é da minha filha. E quando ela nasceu, eu disse que eu faria a tatuagem. Eu fui fazer, ela tinha 11 anos. Eu demorei 11 anos para fazer a tatuagem. Ela que escolheu a tatuagem, né? Um dia eu mostro para vocês. Que ela fica aqui no meu braço. E é nós duas num balanço, né? Só que a gente tá de costa e eu tô de coquezinho. Daí ela escolheu e ela disse: Olha, mãe, de coquezinho, que nem tu tá sempre, porque eu tô sempre de coquezinho, né? De coquezinho. E aí eu fiz a coisa, mas toda vez que alguém perguntava se eu tinha, por que que eu não tinha tatuagem? Ah, por que que tu não fez a tatuagem da Catarina? E eu dizia, tu já viu alguém colocar adesivo em Ferrari? Né? Porque autoestima de milhões, né, meus amores? Hoje eu sou uma Ferrari adesivada. Acontece. Mas a Ferrari tem essa coisa, tu não colocaria um adesivo numa Ferrari. A Ferrari por si só, ela já se basta. Tu não precisa fazer mais nada. Tu só precisa encerar ela e cuidar, né? Quem anda de Ferrari geralmente tem todo um zelo pelo carro. A pessoa pode ser trilhardária, mas a Ferrari vai ser o xodó. Vai ter outros carros, mas a Ferrari vai estar num lugar de destaque na garagem, né? Porque mesmo que tu tenha muito, a Ferrari ainda te qualifica, tá? Falei do apaixonado, falei. Vamos lá. Usar mais de um arquétipo. Pode, não só pode, como incentivo, tá? Porque eu, Renata, não sei vocês, tá? Mas eu, Renata, eu não sou uma coisa só. Eu sou várias coisas, né? Eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa engraçada. Vocês não veem o meu lado engraçado, né? Porque eu vou ser cancelada. Mas eu no dia a dia sou uma palhaçona. As minhas sobrinhas adoram andar de carro comigo por causa das palhaçadas que eu faço dirigindo, né? Muito das minhas palhaçadas são dirigindo porque eu me estresso, daí eu tento me controlar, lembrar que eu sou uma jovem mística, né? Eu não tenho que pistolar com todo mundo, então passo por alguns perrengues. Tenho o meu lado descobridor, tenho o meu lado criativo, tenho o meu lado empreendedor, né? Porque eu entendi, né? E isso foi assim um grande despertar para mim quando eu percebi que o universo é abundante e renovável. Eu posso ser espiritualizada e rica e não tem nada errado sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. E aí as pessoas vendem aí esses conceitos super errados, né? Que para ti merecer o reino dos céus, tu tem que passar fome, tem que comer grama pela raiz enquanto tu tá encarnado, e isso é uma mentira, né? Isso vem quando tu começa a estudar, e eu estudo muito, e eu fui muito apaixonada por história, ainda sou, mas hoje estudo menos história do que eu estudava há um tempo atrás. E aí, quando tu começa a estudar história, política, filosofia, tu começa a perceber que essa consciência religiosa de que tu tem que ser pobre, miserável, fudido para merecer, e desculpa a palavra, para merecer o reino dos céus, vem de um comportamento de controlar as massas, de gadificar as pessoas. Quanto mais gente infeliz batendo cabeça para poucos líderes, né, por muito tempo líderes religiosos, a religião e a política ela anda de mãos dadas desde que o mundo é mundo, né? Manter as pessoas em estado de miséria, de fome, de pobreza, de tristeza, de se sentirem insuficientes, de sentirem que não merecem as coisas, que não têm dinheiro, que é errado desejar, né? O desejo é uma coisa que é extremamente demonizado, marginalizado, e não tem nada de errado em desejar. É o desejo de ser uma pessoa melhor que te guia no caminho de iluminação. Mas aí tu pode desejar ser uma pessoa melhor, mas tu não pode desejar ter um perfume da Dior. Tu pode desejar ser uma pessoa melhor, mas está errado tu desejar que a tua empresa cresça e gere empregos, né? Porque é isso que acontece. Quando o empreendedor cresce, ele gera mais empregos, ele fortalece a economia, ele bota feijão e arroz no prato de alguém, né? E aí, quando eu falo, porque a minha empresa, as pessoas ainda têm essa coisa, porque eu acho absurdo que ela trata
Ela é terapeuta holística, como que ela trata a espiritualidade, o tarô como se fosse uma empresa? Porque é uma empresa que hoje já gera empregos, já bota feijão e arroz no prato de alguém, e não tem nada errado sobre isso, tá tudo certo, tá? E a gente precisa aí trabalhar nisso. Quando a gente percebe isso, que eu posso ser espiritualizada, eu posso ser malhada, eu posso ser o que eu quiser, e para isso eu tenho ferramentas disponíveis, né? O universo concede essas ferramentas e eu posso usá-las como eu achar melhor. O que eu preciso costurar em tudo isso? Responsabilidade. O que eu plantar, eu vou colher. Posso usar 10 arquétipos? Posso. Vai dar trabalho, né? Por quê? Quando tu usa muitos, tu começa a te confundir o que é um, o que é outro. Mas ali, vai começar do zero, começa com teste, entende, funcionou, não funcionou, gostei, não gostei, despertou o lado sombra, não despertou. Quanto tempo eu fico com o arquétipo? Depende. Tu pode ficar 7 dias, pode ficar 3 meses, pode ficar 3 anos, pode ficar o resto da vida, tá? Não tem, não tem limite. Alguns arquétipos vão ativar rápido e vão desativar rápido. O que é o desativar? Quando tu para de perceber a influência do arquétipo, duas coisas aconteceram. Tu não precisa mais dele, ou tu já absorveu a característica que tu precisava absorver. Ele não está te influenciando mais. Então pode desativar. No OPA, eu explico tudo isso em detalhes, como fazer, tá? Aqui o propósito hoje não era ir para esse nível avançado hoje era mostrar o que são os arquétipos, os exemplos, tirar um pouco desse véu aí de que fazem o negócio. O arquétipo ele está disponível para todo mundo. Quem entendeu como usar se destacou em determinadas áreas da vida, tá? Quem não se destacou, e aí aquela coisa, gente, tá disponível, tu usa se quiser. Mas quem tá usando, tá tendo sucesso. Por que não usar? É de graça, né? Tá disponível, o arquétipo tá disponível para todo mundo. Eu super indico que usem, porque eu uso, né? Eu, por exemplo, eu ativo, quando eu vou trocar os arquétipos, eu troco, eu gosto de trocar por combo, né? Quando um combo deixou de fazer sentido, ou eu vou desativando aqueles que estão parando de fazer sentido e fico um tempo sem ativar nenhum. Exemplo, né? Agora eu tô com a Pantera. Faz um tempinho aí, faz bastante tempo que eu tô com a Pantera, não me lembro mais quanto tempo. Antes da Pantera eu tava com a onça pintada. Aí eu entendi que não estava fazendo sentido. Eu desativei a onça e deixei uns 7 dias para eu estabilizar, para eu entender, tá, agora é só eu vivendo aqui. O que era energia minha e o que era do arquétipo. Ah, agora, cara, eu quero confrontar essa sombra que eu não sei, porque assim, eu sabia que eu tinha que melhorar alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aquela sensação de mão na maçaneta. Cara, eu sei que eu tô a um passo de transformar minha vida. Só que esse um passo é trabalhar uma sombra, não é trabalhar uma luz, né? E aí eu ativei o arquétipo da Pantera para me mostrar que sombra era essa que eu precisava trabalhar. Onde que eu estava errando e que eu não conseguia enxergar. Junto com ela, eu estava com outros arquétipos ativados antes, aí eu fiquei um tempo sem arquétipo nenhum para entender quais estavam ativos, quais não estavam ativos. Alguns eu mantive e outros eu troquei. Eu gosto de trocar pelo menos 2 ao mesmo tempo, mas aí eu deixo 7 dias ali sem ativar nenhum. Não tem problema ativar mais de um, tu tem que saber como ativar um. E aí, eu gosto desse exemplo, tá? Quando começou o Facebook, há bons anos atrás, os nossos pais demoraram para entrar no Facebook, né? Como tudo. Um dia minha mãe entrou no Facebook, daí disse, mãe, vamos fazer um Facebook para ti, aí tu conversa com as tias e tal. E aí a gente fez um Facebook para ela. Daí tá, um dia eu fui lá na casa dela e ela, ai, me ajuda aqui, eu tenho que excluir umas pessoas do meu Facebook. Eu disse, por que que tu tem que excluir, mãe? Porque eles ficam postando coisa pra mim que eu não quero ver. Era a timeline ali, né? E eu disse, mãe, eles não estão postando pra ti, eles estão postando na timeline deles, tu não quer ver, tu só arrasta pra cima que passa. Não, mas eu não quero ver, porque eu me irrito, não sei o quê. E aí me veio a primeira coisa, mãe, como é que tu adiciona um amigo no Facebook? Ela, eu não sei, eu peço pra Aline, que é minha outra irmã. E eu disse, mãe, tu não sabe nem adicionar as pessoas. Como é que tu quer excluir? Entende primeiro como a ferramenta funciona, depois tu dá o próximo passo. Mesma coisa grupo de WhatsApp. Minhas tias fizeram um grupo de WhatsApp, só que é aquela coisa de tia, né? Uma fala mal da outra. Um dia uma boca aberta lá achou que estava falando com a outra tia
no privado e começaram a queimar uma das irmãs no grupo. Só que, ai, porque a tua tia foi lá e contou pra outra. Não, tia, ninguém contou, vocês postaram no grupo da família. Vocês estavam conversando no grupo da família, achando que estavam conversando particular. Vocês não entenderam como usar a ferramenta. Então, minha sugestão, para quem nunca ativou, ativa um, entende como que funciona para ti, aí ativa mais um, testa, e depois tu vai aí para os combos, né? Aí os combos têm umas formas de ativar, umas formas de escolher, tem alguns detalhes para escolher o teu combo, tá? Para te ter mais tranquilidade, mais sucesso na escolha do combo. Tem algumas coisas que tu tem que observar para escolher o teu combo que podem te atrapalhar, pode trazer uma experiência ruim. Vamos lá.